Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui de Fórmula 1, temporada 2022, 23, certo? Exato. O que aconteceu e o que esperamos que aconteça. O que aconteceu, o que estão mostrando e o que a gente acha que vai acontecer. Lipe, que vocês já conhecem, que o André gosta de falar o nome dele. Ele gosta de falar Paiga, mas não é Paiga, viu, pessoal? Só aproveitar que ele não tá aqui para me encher o saco, eu tô corrigindo, a forma certa é Paiga, tem um acento. Que ele não corte isso aqui, porque ele fala que ele é dono do canal, então que ele não corte sua participação. Tá bom. Avisa o Edu que ele é dono do canal. E o Rafa, que vocês já conhecem sempre na Fórmula 1. Mas é isso aí, pessoal. Estamos sem só, né, a nossa equipe de Fórmula 1, sem o Lucas e sem o Will. Não, o Lucas já tomou uma chamada aqui. Tomou uma chamada, ele foi no show, na segunda-feira, no show da Anitta, né? Na gravação do DVD da Anitta, hoje, o Lucas foi. Ele gosta de rebolar. Levar a avó no jiu-jitsu. E o Will foi levar a avó no jiu-jitsu. Segunda-feira a avó dele faz jiu-jitsu, o Will. Eu quase não vim, eu tive que adiar. Eu mandei um Uber buscar minha avó pra levar ela pro Campeonato Mundial de Cambalhota. Porque ela tinha treino oficial hoje, tá? Você veio, então, mas eu vim. Porque tem outras soluções pra mandar a avó. Então. Mas tudo bem, a gente finge que aceita. Cara, desculpa, qualquer um pode dar. Mas é isso aí, a gente fez aqui um clima de bar. Sim. Mas sem bebidas alcoólicas, porque a gente vai dirigir depois. Até porque, pelo menos eu e você, eu sei, o Lipe eu não conheço muito bem, assim, mas eu sei que o Gabriel não bebe, eu também não bebo, então... eu também não bebo, pessoal. Me parece não bebo nada. Então eu nem gosto. Então, nosso negócio é aqui. Mas vamos lá. E aí, senhores, o que vocês acharam da temporada passada? Cara, eu achei que foi boa, mas nem se compara à temporada de 2021. Porque a gente teve uma temporada de 2021 muito especial, né? O grande ponto, eu acho que é esse. Então, talvez a temporada de 2022, que começou prometendo, tenha sido muito mais fraca do que a gente achou. E muito mais fraca no sentido competitivo, de modo geral. Porque o Max Verstappen se destacou. Exato. Ele não estava tão forte assim no começo do ano. O Pérez estava andando muito mais perto dele, porque eles tinham, de fato, feito um carro em 2022 para ser um pouco melhor para o Pérez. Aceitável para ambos. Para ser um carro um pouco melhor. Porque o Max tem um carro de um jeito estranho de guiar e não é qualquer piloto que guia carro desse jeito. Foi assim, por isso que nunca teve um segundo piloto na Red Bull, né? Exatamente. Nunca conseguiu parar um segundo piloto, porque o carro do Max era muito arisco de pilotagem específico para ele, né? Tanto que quando ele subiu no lugar do Kvyat, a primeira corrida dele ele acabou ganhando na Red Bull, mas depois tomou costa do Ricardo. Sim. Porque o carro era feito pelo Ricardo. Pro estilo de pilotagem dele. Então, quando ele passou a ser um carro Pro Max, a galera não consegue dirigir também. O ano passado é um carro muito traseiro, muito traseiro. Mas o ano passado eu dei uma... Mas eu gosto de carro traseiro, acho muito bom essa pilotagem, mas eu dei uma avaliada em alguns finais de semana os pontos de frenagem do Max e do Pérez. Eu vi muito que o Max... Ele freia ligeiramente mais cedo, então ele equilibra mais o carro. Isso. Ele entra e está acelerando mais cedo. O Pérez prefere frear mais tarde, contorna e acelera um pouquinho mais tarde. Lógico, o carro vem mais desequilibrado. Então... Também, né? E isso é porque a pilotagem dele é essa. Ele gosta de frear mais dentro. Porque ele consegue se sentir mais à vontade tirando o tempo fazendo isso. O problema é que o carro... Como ele é muito traseiro, excessivamente... Porque não existe carro dianteiro, existe carro traseiro, existe o carro do Max. O carro do Max é muito traseiro, é bizarramente traseiro. Sim. É por isso que o pessoal não se adapta, porque é uma pilotagem muito fina e você tem que entender esse jeito que o carro anda. E muitas não consegui achar uma imagem, mas você pega quando o carro está em reta, você vê que ele é muito elevado, né? Em relação ao chão do carro do Max na parte traseira é mais alta que os outros, assim, não costuma ser bem, você costuma perceber. Então, ele usa menos asa. Diminuiu um pouco, mas até 21 era bastante. Porque agora não dá para ser tão alto assim por causa do efeito solo. Né? Mas ele usa menos asa na traseira e levanta para poder dar um pouquinho de downforce. Isso. E aí, entrando na temporada de 2022, a gente entra nos carros que a Mercedes não acertou o carro, né? Então você deixou a Red Bull com uma vantagem, a Ferrari teve N problemas, né? E aí acabou que o Red Bull não teve problemas, né? Não teve... No começo até teve algumas corridas que não terminou, acho que as 2, 3 primeiras corridas eles tiveram algum problema com o carro. Na primeira corrida o Pérez não terminou, na segunda nenhum dos dois terminou. E acho que na terceira, sei lá, foram 3 corridas, acho que o Max não terminou a quarta corrida, nem foi a terceira. Foi o começo e depois isso eles deslancharam e foram embora, né?
Mas aí o que acontece? No meio do ano, como o Leclerc estava na frente no começo, né, que ele ganhou as corridas no começo, os caras falaram, o carro da Ferrari era melhor, de fato. Era mais no chão, né? Mas a impressão que eu tenho é que a Ferrari já tinha gasto também o orçamento dela excessivamente para deixar aquele carro daquele jeito. Sim. E a Red Bull veio melhorando o carro ao longo do ano. E melhorando um carro para o Max, que é o piloto deles. E um carro que já era bom. Que é o cara que eles querem que seja campeão. Eles não querem que o Pérez seja campeão, eles querem que o Max seja campeão. Exato. Esse é o piloto deles para ser campeão. É a mesma coisa que a Ferrari deixar o Barrichello ser campeão naquela época. Isso nunca ia acontecer. Não mesmo. Não ia acontecer. E não se ofendam por isso, porque Não. era a verdade... Porque era a estrela dos caras, era o cara que Schumacher, ganhava o salário alto. Não tem como. É a mesma coisa do Hamilton ganhar o título em cima do Alonso em 2007 na McLaren. Não fazia sentido, Não fazia apesar sentido. do Hamilton. Mas aí o que acontece? Como eles foram desenvolvendo o carro, eles foram virando o carro mais pro Max. Tanto que aumentou essa distância e o Pérez começou a ficar muito para trás. Porque o carro começou a ficar muito mais traseiro, também, muito mais... Mas também Max teve foi a uma sacanagem no final do ano, né, com o Pérez. Teve um trato de cavalheiros aí, e Max não cumpriu, Pérez ficou chateado e saiu mas uma teve aquela fofoca aí. teve aquela história do GP de Mônaco, né? Que parece que ele não deixou fazer a pole, lá. Cara, mas eu acho que isso não é desculpa, porque você já é o primeiro piloto da equipe, você já é campeão. Já era, foi campeão E sobrando. Não desculpa, tinha um a Red motivo. Bull deu sorte de ser campeão e vice. Porque podia não ter sido, e essa ia estar na conta do Max. Por uma infantilidade, né? Entendeu? Então acho Na verdade, não foram vice, bobeira. né? O Leclerc foi. No final acabou sendo... No final foi o Leclerc, eles não foram campeões então, de vice. então Justamente por isso. Parabéns. Justamente, tá na conta do Max. Eu já nem justamente lembrava pela mais. conta do Max, exatamente. Foi exato isso. Foi a dedução que ficou, As porque festas de fim de ano mesmo. não acontece. Já ficou para trás, a gente já começa... A gente já tá pensando em 2023, esquece. Não é. Eu tinha que lembrar, né? Só não lembrei. Desculpa, pessoal. Desculpa. É que fica mais na NASCAR, não tem que ficar lembrando. Puta, eu acabei de sair, eu tava gravando Supermotor agora. Aí o que aconteceu? A Ferrari desandou, né, cara? Quando o Max começou a andar demais, a Ferrari desandou. O carro eles começaram a andar com mais potência para fazer o carro andar, quebrava. Quando não quebrava, o Leclerc estava andando com o carro aqui. No limite. Ele o limite. O Sainz de também fato, não conseguia... E lembra que o Leclerc começou a reclamar que ele tirava o pé do acelerador e o carro não desacelerava? Porque, de fato, o computador da Ferrari foi feito para fazer isso, para não desacelerar tudo. Que estranho. Você pode olhar em todas as corridas, você olha a telemetria, sempre sobra um tiquinho de acelerador. Caramba, que estranho. Então, talvez naquela corrida tivesse desacelerando um pouco menos do que devia. Ou deu pau nesse... Eu acho que esse aceleradorzinho aí a mais é para fazer a turbina girar e não perder tanta inércia. Entendeu? Mas você sabe que o grande truque que a Red Bull aprendeu e a Ferrari pegou depois tá no motor elétrico, né? O grande truque Sim. é onde a Mercedes ganhou. A Mercedes buscou todo mundo em 2021, ela arregaçou os carros nisso. Pera aí, foi mal. É o amendoim, pessoal. É o amendoim. Para na garganta. É, o amendoim. Então, esse foi o grande trunfo que a Red Bull veio desenvolvendo depois que ela tomou um pau, né, em Silverstone. Você lembra? 2021, que eles fizeram a sprint race. Aí o Hamilton lá eu acho que era Copse. Eles se bateram. Que eles se bateram. Ele ficou ali no sprint race toda hora. E vinha, não pegava. Depois na corrida, ninguém esperava, ele foi lá e ganhou essa vantagem, que tinha mais potência do elétrico. Nisso eles aprenderam. A Red Bull veio buscando. Ela estava muito forte, tanto é que ela quebrou o motor, quebrou muito pouco. Mas olha uma Ferrari, ela cresceu também muito a Ferrari e depois fez isso. Não, e esse motor da Honda tá no... Tanto que a Honda foi embora, a Red Bull comprou a porra da fábrica de motor, assumiu a fábrica de motor, a Porsche queria comprar. E a Honda voltou para ficar na assessoria ali. E a Honda falou que a Porsche vai comprar o meu motor, a minha tecnologia, tudo que eu gastei, botar o nome dela e ganhar a corrida. Nem a pau de aí eles voltaram e ficaram. Vamos fazer a parceria com a Suzuka ali só, mas não sai, vou sair, mas não sai. E ficou. Ficou, né? E voltou a HRC e o cacete. Então, você acha que eles terem estourado o limite no teto de gastos influenciou muito ou pouco no carro? Muito, era dinâmica, né? Era a dinâmica deles, eles trabalharam melhor. Olha como era a dinâmica deles, era tão melhor. Eles conseguiram andar em Monza com mais carga aerodinâmica do que os demais,
Mesmo assim, andava mais rápido de O reta. carro todo. E não desgastava muito pneu nas curvas de alta, que era o que aconteceu com a Ferrari. Os caras deram um baile em tudo, sabe? Todo mundo se matando, não sabia Mas fazer. é isso que eu tô falando. Mas- No começo da temporada, se tivesse congelado o carro, Ele não ia ficar pau a pau. a Ferrari era um carro melhor. Ia no meu carro melhor, exatamente. E na maioria das pistas. Exatamente. De modo geral. Ia mesmo. Mas a Red Bull conseguiu transformar o carro. Você pode olhar essa lateral ali onde está escrito Oracle. Tá Mudou. vendo onde está o A? É. Aquela comida ali não existia no começo do ano. E mudou pra aquilo, caramba. disse o Adrian Newey, que fez uma baita diferença. Porque eles começaram a trabalhar o assoalho, né? Eles voltaram a trabalhar o assoalho. Foi Mas aí. pro pose, essa- né? essa- Você deve fazer todo Esse sentido carro era o carro ali. que menos tinha por pose. né? Sim. Então- Mas eles trabalharam muito também a lateral do assoalho, porque eles fizeram o quê? Eles fizeram tipo uma sainha assim, né, na lateral, então o assoalho ficou com tipo fechadinho para o ar não sair debaixo do carro. E aí, com isso, eles precisavam tirar um pouco de ar. Sim. Então, dependendo da pista, dependendo da velocidade, eles sabiam quanto que o assoalho tinha que ter de abertura Sim. lateral para tirar isso fora. Foi sensacional e isso está na conta do Adrian Newey. Você tá- E a ele já minha- disse que vai se aposentar, né? E a Mercedes está só copiando isso aí já, hein? Aqui, ó, né? Não Olha a tem diferença o- do começo do ano, o carro. Você vê, não só aí, né? É que essa foto que tá atrás tá mais escura. Mas Sim, se fosse sim. uma foto mais Você clara, pro você ia pessoal ver. ver, Rafa. Passa no... Passa Não, o não precisa mouse passar- ali. passa Não, só só o passa o mouse, mouse. só passa o mouse. Aí, ó, é no azinho, né? É, bem no ar ali do Oracle. No ar. Olha como você vê a diferença. E eles falaram que É visível o grande desenvolvimento do carro foi esse recorte da lateral aí, esse esquema do assoalho da sainha, que eles conseguiram calcular as aberturas para saber quanto que eles precisavam tirar de ar debaixo do carro e a asa traseira, né? E você que viu mudou uma coisa? muito. Deixa essa foto. Olha aqui que interessante, ó. É assim, Tá vendo? Ele tá andando com menos asa, certo? Uhum. Olha o gurney flap aqui, ó. É. Então o que acontece? Ele andava um pouquinho mais alto, com menos asa, e o gurney flap dava os 30% de aerodinâmica que ele precisava. É. Olha que fantástico. Não, o Adrianinho se aposentar, eu quero ver a Red Bull fazer carro. Né? Ele quer fazer barco, né? Ele tá louco para voltar para os iates lá e tal. E ele já disse que vai se aposentar, acho que, não sei se foi no final de 23 ou final de 24, mas ele já disse que Você sabe que nos anos Agora 90... eu quero ver fazer carro sem o tempo ele. dele... Ele já tinha se aposentado uma vez e voltou. E voltou. Ele voltou no- Você sabe que nos anos 90 ele fez a Leighton House, né? Sim. E a que era um Leighton House- puta carro animal. E andou na frente do Senna em Suzuka. Sim. Em Suzuka. E não conseguia pegar. O Senna fazia tudo E era um não carro pegar. de motor aspirado, contra os carros de motor turbo. E não 88. conseguia pegar. Não, acho que... Vamos ver. 89. Deixa eu ver aqui, pra não falar besteira. Eu acho que foi 90 Leighton House que ele andou. Era o carro do Gugelmin, cara. Era o carro do Gugelmin. Eu acho Era que foi o Gugelmin e Cap- Capelli. Eu acho que foi o Só que- Capelli que andou. Só que o Capelli disse Vou uma pegar, coisa. Ele falou, eram 2 carros. A gente só tinha dinheiro para fazer um carro bom. Então o carro era bom, E era o era dele. Capelli. Lógico, o Capelli que levava o dinheiro, não era? Leighton House era uma imobiliária japonesa, alguma coisa assim, não era? Era Eu alguma não lembro, coisa. Ou mas era construtora uma 90, japonesa. 91. É isso aí. 90, então 90. Após a compra de imagem pelo japonês Akira Kajaki, proprietário de uma empresa imobiliária Leighton House, que patrocinava a escuderia desde 1988. Ele comprou a escuderia que ele patrocinava. Então foi 90. No título do Senna tava andando na frente. O Senna tava. Abriu aquele caminhão do Prost. A Leighton House e uma hora tava. Não, 90 eles se bateram na primeira curva. Então foi 91? Mas ele largou tipo em terceiro. Então, mas o acho que foi melhor lugar 91, dele porque eu lembro foi- que a Leighton House estava andando na frente da McLaren. Eu falei, não tô acreditando que uma hora eles entraram no box, a Leighton House liderando. Não, porque pelo que o Wikipedia disse, foi o melhor lugar. A melhor colocação foi o segundo lugar no GP da França em Paul Ricard. Não, mas eles não terminaram nessa aí. Liderando até as voltas finais. Na Leighton, eu lembro, eu assisti esse GP o ano passado, não lembro que dia, mas cara, eu tenho que assistir isso de novo. Então, mas esse carro, a Leighton House, era isso. Era um do carro desenhado bem no melhor estilo da McLaren 88, né, que é a O skate, MP4/4, era o skate. que era um carro muito baixo, centro É. de gravidade muito baixo, um motor pequeno e o mais não ter coisa alta. Então, o carro da Leighton House, se você lembrar, ele tinha aquele coisinho assim, ele foi o primeiro carro a ter Mas você lembra quem 2 deu essa andares, vai assim. Ideia? Você lembra quem deu essa ideia? Que eles chamavam de carro skate, né? A Sim, 88 sim, era sim, carro sim, skate. sim. Gordon Murray. Gordon Murray. Que aí pegou e fez na Brabham daquele italiano que morreu, como é que é o nome? Favorito? De César? Angelis. Ah, Angelis. Hélio Hélio de de Angelis. Angelis. Esse cara, ele andou com o primeiro carro skate. O Adrianinho fez em 92 a 97 as Williams campeãs. Então, sim.
92, 93, 94, 96, 97, 98 a McLaren. Então, mas 92, só para ser justo, 92 era só uma evoluçãozinha do carro de 91. É um carro que veio bom. O Patrick Head Já tinha nasceu feito. do Patrick Head, né? É um carro bom, é um carro que era bom. Era mais suspensão. Em 91, o Mansell não foi campeão porque o carro só quebrava, porra. O carro era muito melhor que a McLaren do Senna. Já tinha suspensão ativa, o caralho, era outro planeta. Você lembra que botou 2 segundos no Senna no GP da Inglaterra no Qualify? Bizarro. Era bizarro. 2 segundos no Senna, cara. Aquele carro era outro mundo. Aquele carro era outro... Não, Não tinha o que falar. Pra mim, os 3 carros que eu mais gosto, com certeza tem a ver com a minha idade e a minha era, mas os 3 carros que eu mais gosto de Fórmula 1 de todos os tempos de olhar, todo mundo vai falar, Lotus, anos... Não. Ferrari de 90, que é a 641, do Alan Prost e do Nigel Mansell. Um belo carro. A McLaren de 91, do Senna e do Berger, que é MP4/6, e a Williams F14B, que é a do Mansell de 92. Eu gosto. Mansell e Patrese. Esse carro de 92 eu acho fantástico. Eu gosto de design da McLaren de 93. As linhas do carro de 93 eu acho legal. Ela é meio gordinha, assim, ela é meio esquisita. Eu gosto. Se você olhar, tirando a Williams, os outros 2 carros que eu falei, eles são com bico assim, ó. Sim. E não é porque é comprido, mas é porque é reto. Você olha a Ferrari, ela era... Mas você lembra na época, como a gente tinha idade pra assistir isso, você lembra que na época começou o bico tubarão da Benetton? Quando ele falou a gente tinha idade, eu achei que ele ia falar de Emanuele, alguma coisa assim. É da mesma época. O que é isso, Emanuele? Você é de quando? 81. 81. Você 83. é 83, eu sou 85. Então. Peguei A gente tinha também. idade, a gente pegou toda uma coisa. A Emanuele todos, quer dizer... O Benetton, bico Eu levantado. não sei o que é isso. Nunca vi. Não. Aí Também começou... foi em 91 a primeira, o bico levantado, né? Eu pensei que você ia falar Emanuele. Não. Primeira... Não, a primeira... Pessoal, vamos voltar. Não sei se foi 90 ou... Não, foi 91. A Benetton. A primeira Benetton foi Benetton de 91. bico levantado, Acho que com o Piquet ainda. Sim, Era linda Piquet e também. Moreno. Piquet e Moreno. Aí entrou Moreno. o Schumacher no lugar Schumacher. do Moreno. Era Então, bonito, aí, era bem bonito esse aí carro. depois a ideia era Todo o bico. amarelo. Começou o bico caído, aí depois veio o bico da Williams, que era mais ou menos curvar, meio narigudo igual o Isso. Prost, e o bico tubarão, que depois o bico tubarão dominou os anos 90, né? Total. Inteiro, foi todo mundo E na tubarão. verdade só é baixo hoje porque é obrigado, senão Senão ia ser tubarão. todo mundo ia ter o bico levantadão. É. Essa aqui, né? Que teve aquele bizarro 2012, 13, sei lá, Do que Gillette? tinha aquela... Não, tinha um bico, os carros tinham um bico, assim, porque a Fórmula 1 obrigou os caras a ter Que a qualidade tá... a zona de Sim. crash eu tinha que ser lembro, baixa. eu Então lembro. o bico começava aqui, E eles tinha um precisavam biquinho fazer assim, um ó. nariz, assim, É. é horroroso. Meu Deus. Olha lá. A qualidade tá terrível. Essa mano. aí, pessoal, Não, ali, já pode abrir tudo. Não desse precisa abrir. tamanho que vocês estão vendo, é a Benetton. Não. Eu tentei pegar um pouquinho melhor. É esse aí, agora. o carro, 91. esse carro 20 é o do Piquet e o 19 É. era do Moreno e depois passou a ser do Schumacher, depois do GP da Bélgica, quando o Schumacher fez aquela estreia absurda, marcando sexto lugar no grid lá. Benetton 192 de Ó, 92. olha onde tá. Em Goodwood. Goodwood. Tá vendo, pessoal? Vamos viajar com a gente. Aproveita, vocês vão ver isso aí com a gente no 92 foi o APC. Schumacher e o E Martin o Brandon, Brundle. isso aí. Martin Brundle. O Brandon não fez nada. Não, quando que ele fez alguma coisa? Agora, aquele Nem comentarista... comentar ele é bom pra Eu ia comentar. falar, comentarista talvez, Tá, mas... não, nem Não isso. fez nada. Cara, você lembra dessa Goodwood. Benetton aqui? Era fantástica, Então, cara. esse Era aí, você linda. tá vendo? O capacete é o do Moreno. Era Olha lá. moreno. O capacete da Arisco também parece, né? Era uma Aham. coisa assim, ela tinha... Aí era aspirada. Então, aí é que a Ford começou a desenvolver aqueles motores canhão que ela veio. Que aí depois a McLaren comprou, sem pegar a atualização depois da Benetton. É só no fim do ano que eles tiveram motor igual. Não, tiveram igual no Esse final do ano, carro acho que de não. Tiveram. Coisa tiveram. linda. Austrália, né? 3 corridas, acho. As 3 últimas. Esse carro é Então, bom. esse carro já é de 92, né? Esse é 92. Esse carro é monstro. E a época que é... 92 não, já é 93. Esse Isso é aí. 93. Esse tá em Goodwood também. Abre e vê se... Abre a matéria, talvez tenha... olha lá, um 93B. 93B. Então Então já é o segundo carro semestre. do fim do ano de Segundo 93. semestre. Olha que fantástico. Olha como era lindo, 1,5 cara. milhão de libras. Olha como era lindo. E olha só o tamanho do side pod. Olha o tamanho, como é que era, cara. Dá no seu Ross joelho Brown, isso né? aí, fácil. Fácil, Brown. fácil, cara. Ross Brown, monstro, né? Então, aí Ross Brown foi pra Ferrari depois junto com o seu Schumacher.
Olha que fantástico isso, cara. A gente até para de Belo comentar, né? carro. Fica olhando a construção. A assinatura do Schumacher Animal, ainda. hein? Olha a traseira, vamos ver o... E já tava. Ainda tinha extrator, então. Olha lá. É. E não era o duplo ainda, hein? Ninguém tinha visto o duplo ainda, hein? Não. Olha como era limpo, fluido o desenho. Nossa, Vaporetto. É. Cara, sabe o que é engraçado? Eu tava vendo... Tinha muito patrocínio italiano por causa do Briatore, cara. Sim, nessa sim, época. sim, É. sim, sim. Esse... E era Camel, né? Que não, É. Os caras não escrevem mais Camel. É que eles não podem para vender carro hoje em dia. pro Eles leilão. põem esse como se fosse o layout de Silverstone, né? Que Silverstone já não podia anunciar. Donington cigarro também não, muito. né? Na Inglaterra, Donington né? também. É a Inglaterra que não podia. Então era Inglaterra, se não me engano, a África do Sul. Não É, podia. Que era, não podia. nessa época era basicamente colônia ainda, né? Tinha alguns lugares que não podia. Aí eles corriam. Tipo, o Camel era só o camelinho. O Marlboro vinha com aquelas barrinhas. É, e você vê a evolução, né? Esse carro virava um 20, um 21 Interlagos em 93. Hoje em dia os caras viram 7, um 8. Os caras viram 25 de Império Endurance hoje, meu. Império Endurance. É um 25 de É muito De rápido, Endurance. velho. Os Nossa, eu tava vendo os os carros Fórmula 3 viram de Endurance outro 29, dia. Os carros de cara. Endurance são lindos, né? Tem um Nacional fazendo aqui, tem o Gineta, tem Cara, o a maioria, JR. tem o Gineta, tem o Ligier, que são gringos. É. e tem o Tem Nacional o que ganhou, MRX, não é isso? Que... tem o MRX. Você comenta Endurance. Sim. A gente troca muita ideia lá, porque eu tô sempre com os engenheiros lá. Meus engenheiros da Inter eu estão lá. te encontrei lá. Então. Então eu tenho esse Ligier, o meu engenheiro tá fazendo. A gente troca uma ideia depois. Eu conversei com eles lá no box quando quebrou o motor de um dia pro outro, né? Sim. A corrida eu fui lá. Ele falou, cara, foi um... Não, se Saímos você daqui precisar- 2h30 da manhã. Se você precisar de informações privilegiadas, você me liga que eu vou estar lá e eu já te passo em tempo real o que tá acontecendo Tá pra bom. você falar pra galera. Beleza. Mas vamos continuar, não vamos perder o foco. Vamos pra 2000. Não. Estamos com foco, É. né? 2022, vai, puta foco. Põe agora a McLaren. Não, põe a Ferrari do Prost aí que eu falei, que eu acho bonita demais, cara. Que é a McLaren do Senna, todo mundo lembra, MP4/6 de 91. É 694, não é isso? 641. 641? 641, 641B. Que já era do câmbio borboleta. O 641. primeiro, né? Não. Não, o primeiro câmbio. 641. Não. 641. Isso. Aí. Qualquer uma das duas. Aí, ó. Essa era a primeira com câmbio borboleta, não é? 89 foi a primeira. Quem que usava o 89? Essa Ferrari, eu acho que eu tinha uma de... Era Mansell e Berger. Essa é linda, né? Então, olha como. Olha, tá vendo o bico? É. Esse carro, eu vi pessoalmente esse carro. É lindo, né? Não aí no Museu da Ferrari. Essa foto aí é no Museu da Ferrari. Eu vi ele no. Uma outra. Ali, ó. Aquela primeira foto. Goodwood aqui também. Põe Né? aí, ó. Olha lá, É, o carro ano do passado. Mansell. Ano Do passado. Pessoal, vamos pra Goodwood. Vamos com a gente na PC Trip, pessoal. Ó, essa foto do meio aí de baixo, ó. É no Fiquei Museu do Automóvel de Turino. Não, É um negócio bizarro. Não é essa. Aquela de frente. Você viu que engraçado? Volta lá. Volta aqui nessa foto. Ah, parece a mesma. O Weber já usava injeção, velho. Já. Já usava injeção. Marelli, mano. Então, é engraçado, o Weber e Marelli junto. É porque era. nova, Uma Museu de comprou a Nova outra, York. né? Uma comprou a outra. Naquela. Eu achei que é. Porque tem um carro desse que é do Museu Nazionale do Automobile de Torino, lá em Torino. Puta, meu. Tem um carro desse, tem uma Alfa 155 DTM Martini. Puta, esse cara é lindo Tá- demais. Eu Meu tão Deus, pertinho esse do carro outro, é às vezes de lindo. fuder. Bom, se tudo der certo esse ano, eu vou pro Museu da carro é Ferrari. Eu vou pra muito lá, lindo. então eu quero ver se... Não, se você vai pra lá, você vai. Não, eu quero ver se eu for pra Itália, óbvio que vou. Essa é a porra. ideia, se eu realmente vou, porque passagem tá um pouquinho absurdo. Vamos falar isso no começo do ano, dá vontade de fazer as coisas que a gente não vai poder fazer agora, vai. Ah, eu tô vendo já com a minha férias família. Ir pra Nossa. Itália pra ir na Ferrari. É uma boa. Mas então, a gente tava falando de Adrian, por isso que nós voltamos pra Aliás, a isso. Ferrari do ano passado, 2022, a pintura. trouxe esta pintura de volta. Por isso que ela tem Magnífica. a asa preta e o caramba. Exatamente. E depois vamos ver o que vai ser esse ano, né? Ah, mas você sabe o truque da pintura, né? Que tirou 6 kg de peso, né? Sim. Por isso que aproveitou e voltamos ao passado. Mano, mas só adesivar. Só de adesivar também. Os carros antigamente eram todos Adesivo. pintados. Não, pintado com adesivo.
Não, tudo bem, pintado com adesivo por cima. Hoje em dia é um envelopão por cima. É um envelopão. Os próprios carros de NASCAR, antes era É. tudo pintado à mão. Cacete, hoje tudo é do jeito que chega da NASCAR, eles põem por cima o adesivo. Aí E você também. lembra? Ah, sim. Sai do forno, mete um adesivo. Você lembra a construção, né? Tiraram essa carenagem fininha, de fibra, de vidro. Casca de de ovo, Agora olha é lá. nova. Tudo cargo para não. Animal. Ficou bonita. Essa Ferrari ficou bem bonita. Então, aí vamos para 23, que eu tenho algumas coisas que eu tô vendo por aí, não sei se é verdade, Você né? já quer ir pra 23? Estamos um carro de 22, já vamos falar de 23. Da Ferrari? Não, de tudo. De tudo? Eu vi o pessoal da Red Bull, porque eles são foda, eles começam a ficar se cagando, né? Eles já começam... Se a gente perder o campeonato, a culpa não é nossa, tá? A culpa é do oponente, que ele tá muito bom. Então ele já começa... Mas se a gente ganhar o campeonato, a culpa é nossa, porque nós somos bons. Eles já começam o ano assim. Então, eles já estavam choramingando que a Mercedes se desenvolveu muito rápido, e realmente. O lixo que era, no começo do ano, para as últimas 3 corridas, o canhão que eles tinham na mão, os caras foram bom demais. A pergunta que não quer calar. Nenhum de nós sabe, a gente pode chutar. A Mercedes vai seguir evoluindo o carro do ano passado ou vai fazer um carro novo? Eu acho que ela vai seguir o carro do ano Pelo, passado. ó, eu não sei, boatos, li que eles iam continuar com o carro, igual ao carro do ano passado. Sem side side pod. É. Eles iam investir nisso, continuar investindo nisso. Eu também acho que eles deveriam fazer isso. Mas... E falando em Mercedes, eles perderam o estrategista deles, Quem? um dos principais. Hum. O nome, você já me fala, já falei pra você, não fica me perguntando o nome, que eu não lembro dessas coisas. Eu acabei de falar o nome dele na gravação do Mas então eu já não lembro. pego que é o que vai assumir como chefe de equipe da Williams. Era o cara que era o estrategista e ele tá entrando no lugar do Capito na Williams. Acho que ele foi anunciado essa semana, né? Foi. Ontem, anteontem. Eu vou olhar aqui no coisa, Sexta, sei lá. no coisa da Fórmula 1, deve ter. Aqui, ó. Ele foi, James Wolfs. ele saiu da... Você achou? Achei, Da- James é Ele alemão. mesmo, ele mesmo. Ele foi essa semana mesmo. Põe aí na tela pro pessoal ver que ninguém sabe, Rafão. Porque senão a gente tá conversando aqui só no... James Wolfs. O meu alemão não é como o seu alemão. Eu estudei em colégio alemão. Ah, achei que seu alemão tava no banho, igual aquela piadinha, né? Olha lá. Como que vai ser o inglês? Ah, vai tá bem, tá no banho. Então, é no mínimo estranho esse cara, que é um cara muito importante para a equipe Mercedes, assumir um cargo. Primeiro, ele é estrategista e ele vai ser o pica na Williams. Eu acho muito estranho. Eles é Mercedes, né? Então, Mas, usa motor Mercedes, mas aí é que tá, vai deixar de usar. Porque teoricamente, e pelo que tudo indica, apesar da Williams ter Exato. negado hoje, Vai ser Porsche. vai ser Porsche. Não, agora. Mas em 2026. Então, mas aí o 26. que você faz? A Porsche já vai começar a ter engenheiro lá, vai começar Já começa a a ver a aprender. estrutura, Esse cara vai ficar de olho no que a Porsche está fazendo. Mas velho. é a mesma Pra coisa. mim é isso. Pode Esse ser. cara não era pra ele estar lá. Ele vai e volta. É cagada, Ele vai e né? volta. Eu acho que, não sei, eu não sei se é Pode ser tanto mesmo. tem isso, Totô não como faz uma besteira. puta de uma Ele não- cagada, mas ele parece que ele não ficou feliz. Talvez, né? Puta claro, teatro, né? puta Claro, teatro. que- Como também pode ser uma puta cagada e beneficiar também, né? Mas eu Porque acho a que Williams mais... não tem mais a participação, todo tinha participação na Williams, não sei se tem mais, depois foi Tem. vendida, eles tiveram umas mudanças. Não, acho que e- não tem mais agora. Mas é que como Então, a por Mercedes isso. ele tá fornecendo motor, ele teoricamente... Mas já não Então, estava mas no aí- melhor relacionamento, Então, né? tudo bem, ele tem contrato até 2026. Aí a única equipe que a Porsche pode comprar hoje no grid, que tem a possibilidade do cara falar, não, eu te vendo, é essa. O que você tá falando faz sentido pelo seguinte. Você viu que o regulamento quando virou de 2012 para 13, né? Que já veio motor turbo, ou foi 13 e 14? 13 e 14, quem que levou vantagem? Mercedes, ela já tava lá babando, né? Porque o Rubinho andou, tá o último ano, não sei o quê. Aí eles compraram a Brown e virou aquele monstrão. O grupo Volkswagen tá tudo para eles, por isso que eles falaram, vamos entrar. Tudo indica que essa próxima geração vai ser deles. Tá tudo para Mas eles. você viu que Então, tanto que o motor Audi e motor Porsche são dois motores completamente diferentes. Um não tem acesso ao projeto do outro. Exato. E a... Dizem, o cara da Audi falou, a Porsche tem acesso ao meu, eu é que não tenho acesso ao dele. Dizem. Vem de cima, né? Mas você vê que vem a Audi já começou se antecipando, levando o Sage, né? Que é o team principal era o diretor da
da McLaren, vai para assumir o CEO da Audi. Dizem que ele também já está fazendo todos os movimentos para levar como piloto Audi o Norris. Sim. É, o que ele quer, É ele bem quer possível. o Norris com ele. É bem possível. Ele quer o Norris na Audi, então já está começando a trabalhar isso na cabeça do Norris. Outra coisa, a Audi e Porsche, essas marcas não têm essa tara de ter que ter um piloto da nacionalidade deles. Não, eles Não, Eles nunca querem algum tiveram piloto que e- ande que rápido. vai na rápido. Não É. faz. Eles precisam ganhar, eles querem ganhar. Não, e Audi e Não- Porsche com turbo, os caras estão totalmente em casa, né? Totalmente. Em casa. Por isso que eu tô falando, pro grupo Volkswagen. Se existe carro turbo hoje no mundo andando na rua, a culpa é deles. Vamos ver como vai ser. Vai ter mudança de regulamento, né, ainda. Ainda Então, vamos mas definir, ainda não definiram. Ia Mas apresentar aí é essa que semana, tá. eu acho, Nós estamos né? falando, o chefe da Audi já vai entrar na Sauber agora. Né? Sim. Tem um movimento Volkswagen ali. Não, Isso sim. aí é Não, aqui a Audi vai assumir espionagem essa, isso industrial. Eu também tô achando. Agora, o único que falta, falando em A 2023, não ser que ele tenha sido contratado pela própria Porsche já. Então, é isso que eu acho que também, Não por tem- isso que a gente estavam não tem como bravos. ter acesso agora. Não tem isso. como saber. É um E- dos dois, né? Você tem esses dois lados. Mas- Ou ele é Mercedes para trazer e voltar, ou já é o cara que tá puxando toda a estratégia da Mercedes para ele. Mas né? se você pensar, mesmo assim, ele é o cara que saiu da Fórmula 3 para a Fórmula 1, né? Porque o cara sair de estrategista para chefe de equipe, deu um pulo. Sim, é um cargo técnico para um cargo gerencial, né? Você tá tirando mais ou é. menos um técnico para um... É um pouco do que fizeram com o Binotto, guardadas as devidas proporções, que o Binotto era um chefe muito ruim. Ele era ótimo no departamento dele de motores, mas... Quando ele virou chefe, mas é porque nem todo técnico, né? Nem todo vira... Mas eles consegue. tiraram a Riva Bene, que não precisava ter saído. Eles tiraram a Riva Bene naquela coisa do brasileiro de fazer impeachment e tirar presidente. Ele é do italiano, o que Não quer fazer? tinha, mas não Grita e faz tinha que ter isso, tirado. né? O Riva Bene, quando ele começou a engrenar, tiraram o cara. Pra botar o Binotto, Jesus Cristo. Exato, é que A a Ferrari era Riva cagada... Bene era Marlboro, não era? É. Era ex-Marlboro. Ele era presidente da Norris. Marlboro. Foi Foi pra lá. E aí o outro cara que era presidente da Marlboro virou presidente do grupo Ferrari, Sim. em seguida. Depois, quando a Riva Bene foi embora, eles tiraram o outro presidente da Marlboro e virou presidente da Ferrari. É isso. Os caras têm tudo aí. Sócio aqui. Não, é pra botar né? dinheiro, é pra botar Não, dinheiro. e, botar o dinheiro. Luca de Montezemolo também, quando tiraram ele da Ferrari, eu acho o jeito que tiraram ele meio feio. né? Esse foi o pior pra mim. A saída dele foi o que deu um baque muito grande. na E ele era um Ferrari, cara né? nascido, né? E criado dentro da Ferrari. ele era Ele Ferrari era um de cara, coração, ele né? era o homem O de. cara era... Ele era o homem de confiança do comendador. Sim, né? exato. É, Era um e aí ele cara- virou presidente da Itália, né? Da companhia. Eu não lembrava. Mas também, na mão dele que a Ferrari voou. Então. A Ferrari voou. Olha lá, as Voou datas. na mão dele porque o diretor, quem tava apontando a cabeça, não era italiano, né? Depois que voltou tudo a ser italiano, que ficou nessa confusão da Ferrari. Bom, o primeiro lançamento é o carro da Red Bull. Primeiro lançamento. é o Já carro tá da Red pronto? Bull. Confiança acima de tudo. E já tá 2 anos pronto, Lógico, né? gastaram todo o dinheiro no ano passado para fazer esse É. carro. E já tá pronto. Não, e assim, tudo bem que o Pérez não vai, mas o Max estava sobrando, né? No final do campeonato estava sobrando muito. Sobrando. Tudo bem, sobrando. então Max é agora sexta-feira, que dia fez 3 de fevereiro. Andou de Le Mans virtual, né? Esse final de semana teve Le Mans mas ele virtual sempre- e o Max tava... Mas ele sempre anda. Sim. Eu já andei sim. Não, mas ele- você viu que ele deu piti? Não vi. É, Não ele assisti. ia pedir. Porque o que aconteceu? Ele tem razão. Eu Ele só sempre vi tá que ele piti. repetiu que o carro dele quebrou. Eu só vi... Não é que quebrou. Aí que tá. Não, quebrou eu não vi. Eu só vi que ele não completou, desculpa. Não, ele largou, ele encostou o carro e largou, foi embora. Não... Por quê? Porque aconteceu o seguinte, os servidores sofreram um ataque hacker Putz. e ele derrubou um monte de gente. E o carro dele derrubou e ficou 6 voltas fora. Quando ele voltou e entrou na Já corrida, tava- não devolveram as voltas para ele. Porque normalmente, alguns carros, para alguns Devolveram. carros devolveram as voltas, como se o cara tivesse andado aquelas voltas. Para eles, não. Ele ficou puto, encostou o carro e falou um monte. Falou, espero que a gente fica se preparando meses e chamando gente, gastando dinheiro. Para vocês, já é o 3º ano seguido que isso acontece. É absurdo. Eu espero que ninguém mais participe desse campeonato, nem ninguém mais. Eu vou desinstalar esse jogo, vou desinstalar o aplicativo. E espero que todos vocês façam isso também. É melhor que a gente coloque nosso dinheiro para desenvolver onde isso não aconteça. É o R-Factor, né? O jogo. R-Factor 2. R-Factor 2. No R-Factor? Achei É. que fosse o outro. A Racing. Não, se fosse O a iRacing. Racing não tinha acontecido isso. Não, a Racing não cai servidor.
Esse é o ponto. E quem ganhou foi a equipe que é a mesma equipe. Foi a mesma equipe. A equipe é do Max. É do Max a equipe. É do Max a equipe e foi o Drugo, carro né? número 2. O Felipe Drogovic. Drogovic. Cara, eu teria andado Drogovic de e o boaça. Rosenquist, Você né? tira tempo, você tira depois. São 24 horas andando, cara. São 24 horas. Mas você fica putinho. Não, Ele eu tava- entendo, ele pô, era eu líder. entendo. Tudo Ele largou em bem. terceiro, pulou na liderança Mas na todo- primeira volta. Não, primeira na curva, largada. né? Na largada. Ele largou atrás de 2 carros, na hora que deu o pulo, ele saiu de trás do carro aqui, ó, já... Mas Curva 1 ele já fez na frente. É muito mimado. Mas né? ele muito é. mimado. Ele é. Ele ele sempre é. foi, né, gente? Ele Ele é. não é de hoje, não vai ser nada. Bom, quem assiste, tem gente que assiste que xinga vocês porque vocês falam mal do Max? Caramba, pra tem caramba. o William. O Will, que tá aqui com a gente, ele é anti-Hamilton, é a favor do Max. Não, um monte de gente xinga. Então aqui já na bancada já é assim. Então Então ainda bem que ele não veio hoje. Pra não sair na mão com ele, hein? Não esquece. Red Bull, Williams. Sexta-feira, dia 3, então, Red Bull. Williams, segunda-feira, dia 6. Depois, dia 11, AlphaTauri. Aston Martin com Alonso, será que vai vir melhor que esse ano? Não. De né? jeito nenhum. Aston Martin, eu acho que não melhora nunca. Cara, o Alonso... Enquanto eu acho que... Pé de meia, já ouviu falar de pé de meia? É o que isso. o Alonso tá fazendo ali. É isso. Enquanto me contratarem e pagarem milhões pra eu correr, eu tô aqui. Isso é óbvio, né? É isso. Ele é um dos maiores eu acho que desagregadores da a história. McLaren vai ter uma das melhores duplas, eu acho, esse ano, de pilotos. Então, é uma coisa... Que eu acho que eles vão discutir. ser bem brigar bem entre eles, cara. Que são 2 moleques, um chegando e um moleque já mais, né, na Estabelecido, mas- quinta temporada. mas estabelecido. Mas né? já estabelecido. É um piloto né? inglês, a McLaren gosta dele. Todo mundo Ele gosta. deu pau no Ricardo, apesar que nos últimos 2 anos Ricardo era nada. Ricardo é o cara que ganhou uma corrida e o exato. Norris perdeu uma corrida que estava ganha, era só ele ter parado no box e não Exato, querer não andar de querer pneu ser slick. o Ser salvador malandro, da né? pátria. E aí o Hamilton agradeceu, obrigado. Mas acho que vai ser uma das melhores duplas. Acho que vai ser bem boa essa briga. Esse vai Então, ser. Eu vejo isso negativo. Você não pode ter 2 pilotos, Se matando. 2 primeiros pilotos se matando. Mas acho que não são dois Cara, pilotos mas olha, bons. Eu a acho que Mercedes também, teve acho que é muito bem tempo. definido. Então, ela teve e depois não teve nunca mais. Ela teve não teve. Vamos falar, mas e o. E esse ano? Eles não estão com 2 primeiros pilotos? Não. Não estão. Não. Não estão. Ano passado Não, deixou bem claro isso. Sim, e ficou claro, mas o Russell chegou na frente. Exatamente. O carro do Hamilton quebrava toda hora, vocês lembram? É. Tudo que era inovação Era no carro do Hamilton. ia pro carro do Hamilton. Exato. E o GP Brasil tá aí para provar. Tá. O Hamilton tirou o pé andando suave pro Russell ganhar. O Russell tava lá andando, ele vinha, encostava, empurrava o Russell para andar pro de trás, não chegar nele, e aí depois ele tirava o pé e deixava. Sim. O cara não tem como manter um segundo assim. Se ele tá com o carro melhor, ou ele chega muito, o carro pior, ele Não. abre. Ele mantinha um Mas segundo a gente porque ele sabe que queria. O projeto da McLaren e da Mercedes é Mercedes. para ele ser pro Russell, seu primeiro piloto Depois que em o Hamilton- breve. Sim, quando o Hamilton se aposentar, porque o Toto Wolff nunca sabe quando o Hamilton vai se aposentar. Já falou esse ano de novo, se não puder fazer protestos, eu não... Cara, eu vou te falar Eu que o não piloto Hamilton. mais. Cara, mas eu não tenho nada contra Não, essa eu luta também. dele Não, até fora da pista. Eu acho que ele é um atleta, o melhor atleta do esporte nesse momento. Sim, ele Querendo é ou não, o cara é tem a 7 referência. títulos, ele é a referência. Ele é um esporte. Eu não tô nem discutindo se ele é mais rápido que o Max ou não. Ele é o cara ali na Fórmula 1. Não, eu não vejo problema em fazer. Eu acho que eu Mas vejo ele- problema na mas FIA eu- proibir. Não. Eu vejo problema com a FIA proibir. Eu acho que a Fiat tinha que deixar o Hamilton. O que o Hamilton engrandece pro esporte? Cara, Beleza, ele tem o lado polêmico dele, tem gente que odeia, gente que gosta. É legal porque ele tá trazendo gente do mesmo ele jeito. trouxe muito mais gente Então, com essas coisas pra exatamente. Fórmula 1 do que tirou, cara. Do que Exatamente. muito mais gente. Exatamente. Não então, tem nem comparação. exatamente. Exato. O que ele traz de gente, só aí já agrega pro esporte. Agora, dentro do esporte, falando tecnicamente, ele criou o Max, cara. Não, Ele deu aula pro Max ser. Deu aula de graça. Ele deu de aula graça, de graça, de Mas mas eu graça. sempre falava em ultrapassagem, eu falava, tá vendo isso aí, ó? É. O Hamilton, sei lá, o Stroll atrás do Alonso. O Stroll com um carro melhor tentando ultrapassar o Alonso. É. Você tá vendo o que tá acontecendo aí, ó? Ele vai ficar 20 voltas atrás do Alonso? Vai. Isso aí é aula, filho. Isso é Aula de aula. graça. É aula de Ele graça. tá tendo aula de graça. Aula de graça. Então, dali ele tem que aprender Exatamente. as Aí, coisas que estão acontecendo. aí o que ele fez? Ele montou. Quando o Hamilton se aposentar, a gente vai ter um Max para dar aula para os próximos. Senão vai ser uma categoria sem graça, vai ser um bando de bunda mole que nós vamos assistir
Mas Sim. o Max não dá aula pra ninguém, eu acho. Desculpa. Não, lógico que dá aula, o cara aprende. Se disputar com o Max o título diretamente, você aprende. Ele- eu olha, acho que é diferente o perfil de um pro outro, cara. O Max é muito mais estrelinha do que o Hamilton. De dar aula, eu digo, de deixar, de brigar mais justo, eu acho, cara. Não sei. De brigar mais Mas justo. isso de brigar pode mais ser. justo. Mas isso dá aula. Mas o Hamilton também não era. Ele era um belo de um filho da puta, desculpa. No começo da carreira dele. Você pode pegar Exatamente. 2007, 8, Todos os 9. grandes pilotos. Ele era daqueles que fazia a curva aberta e jogava o outro lá pra casa do cara. Mas isso todos os grandes pilotos. Né? Mas, eu sei, mas, sim, Todos os mas grandes depois vai pilotos campeões. melhorando. O Hamilton hoje não é Pode ser que o Max melhore. Pode ser. Mas sabe que o Hamilton ele era assim, ele andou contra Sérgio Gimenez e companhia, né, no kart. Ele teve essa aula também. Teve. Que isso é estilo Brasil de pilotagem, ele quer ser brasileiro, estilo Brasil é assim. Não perdoa. Ah, não, você vai botar por fora? Cara, Nem tô te vendo. Como diz o Dudu, meu sócio lá no Inside Cars, ele fala: amigão, passar por fora é Não. bunda na janela. É. Você tá botando a bunda na janela, se tomar dedada, não dá pra reclamar. Exatamente, mas não tem o que fazer. Todos os pilotos faziam isso, né? O Alonso dos que fazem hoje em dia, acho que o Alonso é que faz melhor isso também, de botar o carro do lado e falar, você vai bater, que se dane. você Eu entra- acho que o você entra- Alonso é um desses que também é um... Aqui no Brasil você entra no briefing, o diretor Eu já acho que ele fala só pra deixa bater quando é com o Hamilton. Porque o Alonso não gosta do Hamilton. Só pro Max, que ele tira pro Max pegar o Hamilton. Eu não acho que tira, mas eu acho que ele joga muito pesado, mas com o Hamilton ele deixa bater. É diferente. É. Com o Hamilton ele deixa bater. Deixa bater. Assim como o Max deixa bater também. E o Hamilton não deixa bater. Aquele GP que a gente tava falando agora de Silverstone de 21, Sim. onde eles se bateram lá, que o Max, ele tentou me matar. Não sei. Cara, o Hamilton tinha sido fechado 77 vezes antes daquilo. Exatamente. 77 vezes. Jogado pra Empurrado, fora, né? fechado, empurrado. Na corrida de casa dele, tava tomando pau, ele Não, tava aí o ano uma hora... todo, o ano todo ele fez aquilo. Aí na falou, hora que ele não, falou, e o agora Max- eu não vou tirar e o o carro. Max na minha vinha. casa eu não vou tirar. Não, e o Max vinha pra acertar mesmo no meio. E Isso. o Hamilton freava e deixava Na passar. reta, Vinha- e a reta que vem ali é a reta com o nome dele. Na reta com o meu nome, não. Ele vinha só Cara, pra tirar onda. e aí depois a gente estava falando dos pilotos, só pra complementar, eu acho que ninguém sabe correr contra o Max como o Leclerc. O Não, Leclerc, Leclerc sabe não. correr demais contra o Max. Mas ele apanha ainda. Não, ele apanha porque ele se espana nele É, mesmo. Mas tô ele falando de... falta- Você pode ver as corridas que eles disputaram, Nenhum encosta entre no eles, outro, eles têm um estilo acho agressivo que o- pra cacete e eles não se encostam. Eles Não passam a se encostam. milímetro um do Que eu outro e acho não que se encostam. É um negócio Mas inacreditável. é do o Max kart. respeita, Sim, o Max porque eles respeita- correram junto a vida toda. O Max respeita muito o Leclerc, eu acho. Respeita. Acho que respeita muito, então acho que essa é a parte de... Cara, esses caras correm todos juntos Há muitos desde anos. a época do kart do comecinho. É. Nós estamos falando de Russell, Ocon, Latifi, Leclerc, o Max também, só que o Max chegou muito antes que os outros na exato. Fórmula 1 porque ele pulou etapas. Tinha dinheiro pra caramba. Não, e Ele pulou etapa, pulou a né? Fórmula 2, né? Ele pulou a Fórmula 2. Pulou, ele fez um ano de Fórmula 3 e já foi pra lá. Ele não foi nem Não, campeão vou da te falar, Fórmula o Max, na época, eu andava em 2012, 2013, eu andava de Rotax Max. Rotax Max é um mundial. 3. Sim. Eu era Max, eu era graduado. E ele tava da Júnior pulando pra Max. Aí o que acontecia? Tinha um mundial, o Max sempre teve todos os motores bons. Então o pai dele tinha uma pista dele, uma pistinha em casa assim, todos os melhores motores, todos os melhores chassis, ele tinha o patrocínio da SRG. Então todos os chassis da SRG eram dele, os melhores. Ele sempre teve todo equipamento bom. Então o Max nunca teve quebra de motor, o motor dele sempre andava mais rápido, sempre pneu novo, sempre chassi Ele novo. tem o patrocínio do cara do mercado lá, o do Jumbo, que é o que ele corre todas as categorias. É o patrocinador dele da Holanda, que patrocina ele desde... Sim, mas ele teve tudo. desde Pode criança, que é o que patrocina Não, ele. não. Então o cara já pega, ele tem dinheiro de patrocínio já desde... Mas o pai também sempre investiu muito nele, entendeu? Sim, mas com conta disso também. Ele sempre tem tudo do bom e do melhor. É, porque o pai não é rico, o pai nunca ficou rico. Não, o Era pai nunca ruim, ganhou né? porra nenhuma, o pai Filha dele. da puta, a mãe era melhor que o pai. O pai dele era um merda correndo quase. E é isso, tinha um contrato de patrocínio, tinha essas coisas. Então ele sempre Bom, teve tudo bom e do melhor. Então Piastri e Norris vai ser a dupla a se observar entre as equipes. Gasly e Ocon é uma dupla que não se gostam, né? É uma dupla que eles... Cara, ficou uma equipe 100% francesa, 100% né? francesa. E vai ser bom também essa daí, vão ser, porque o Gasly é um piloto que eu acho que é um piloto bom, no mesmo nível talvez do Ocon, até acima, eu acho. Então, olha só. Olha desses caras aí que a gente tá falando, esses caras que correm desde o kart junto. Max,
Leclerc, Sainz, Russell, Norris, O Albon, o Albon, o Ocon, o Gasly. se eu não me engano, o Zou também já vem dessa época. O Zou não Só lembro. que eu acho que parece tinha um pouco aquele, menos, mas tem mais um. o Antoine Hubert, aquele que morreu de Fórmula que 2, era o amigo do... que era puta amigo de todo mundo ali. de todo mundo, entendeu? exato. Que era o cara da Ferrari, né? Sim. Era o grande cara da É. Ferrari. E o Jules no lugar- Bianchi já era uma geração um pouquinho acima. Eram os dois caras o da Bianchi Ferrari, tava né? mais pra geração do Ricardo, vamos dizer assim. então, Mas Era, eram os era dois- uma geração Mas intermediária. eram os dois caras da Ferrari, né? Sim. Eram os dois pilotos da Ferrari. Pô, o Bianchi era o coach do Leclerc, pô. Era pra estar na Ferrari já. Não, eram os dois. Ali vai ser bom. Aí você tem um piloto americano, né? Que a Fórmula 1 queria, porque queria colocar um piloto americano, Nossa, conseguiram que colocar na E Williams, ele tá né? tomando um pau. Nos primeiros ele já tomou um pau nas primeiras voltas que ele deu. O ano passado, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, Né? mas cara, claro. ele é foi muito novato, ele novo, era rookie, ele fez um ano de Fórmula 2. Fez um ano só de Fórmula 2 Ele foi- caiu ali. e caiu Mas aí aí, porque- de novo, é dinheiro, né, O velho? dinheiro, e quem colocou ele aí foi a Fórmula 1. Porque precisava de um piloto americano. Né? Vão ter 3 corridas nos Estados Unidos, eles têm toda a parte da Liberty Media. E aí eles não deixam o Andretti entrar? Aí o Andretti... Mas o aí, André, acho que aliás, é o o problema da Andretti... Liberty Media com o Andretti, né? O Deve ter um Andretti, problema o ali. Andretti é um mito, né, velho? O Andretti conseguiu, falou, vocês não vão me deixar entrar? Ele Vocês subiram a taxa de 200 milhões para 1 bilhão? É isso mesmo? Então tá bom, pera só um pouquinho. Ele ligou pra Cadillac. Oi, General Motors, tudo bem? Exato. Só. Tô precisando- Só os pobres. Vamos pôr aqui. Eles ó. ligaram para ele trouxe a General Motors e falou, vocês podem ir comigo ali, rapidão? Você quer? Vamos ali, eu tenho um projetinho aqui, Mundo, pra vocês, com uma organização Pra gente americana. arrebentar. É uma organização que vocês conhecem. 3 corridas nos Estados Unidos? 3 corridas nos Estados Unidos. Vai, vamos, vai. Vai, Jamie, vai. Vocês já são meus parceiros ali, vamos ser parceiro ali Vai ser só benéfico. no IMSA. Vamos Só ser põe a- parceiro é. ali também, velho? Só põe a marca. Só põe a marca que o resto eu faço. Porque Vamos quebrar todo teoricamente mundo. a Haas já é uma equipe americana, né? Agora É. já era, né? Agora já era. Agora tomou da Andretti Cadillac, vai tomar fumo. Não, mas aí é só em 26 que a Andretti entra. Mas a Haas é americana. Mas né? vamos ver, porque aí é que tá, ainda precisa resolver esse negócio de quanto eles vão ter que pagar para entrar. Porque vai ter que as equipes têm que Eu não acho que eles vão. aceitar Não, mas aí tem não. que dividir Porque o- existe um esforço, existe um acordo entre as equipes que o Sulayed pode ir atrás de equipes novas para 2026. Eu vi que foi aí que soltou, que foi logo no dia seguinte que soltou isso, no dia seguinte da Cadillac com o Andretti. Exatamente. Soltou Cara, não, os caras já estavam... Michael Não, Andretti óbvio. tem um caso mal resolvido com a Fórmula 1 que não Sim. existe. Porque ele foi abalroado algumas vezes na Fórmula 1 e não conseguia terminar corridas. Quando ele terminou uma corrida, foi pro pódio em Monza. E aí tiraram ele da corrida, tiraram ele da equipe. Traz o Mika Hakkinen e manda esse cara embora. E ele não teve chance de fazer o que ele podia fazer. Ele não é um piloto terrível, nunca foi. Não. Mas ele podia ter andado Ele muito bem. Ele andava bem pra caramba na É que Indy. ainda deu Mas sorte, ele deu podia ter azar andado muito bem na Fórmula de 1. quem Claro. entrou foi bicampeão, Naquela corrida que o Senna faz aquela volta fantástica, vai de quinto para primeiro em Donington. Então, A melhor primeira volta não foi a do Senna, foi do Barrichello, que saiu de Foi, 13º foi. para quinto. sim. Mas o Schumacher tinha o Michael Andretti tinha largado em 7º ou 8º. Ele bateu o Karl Wendlinger, que era o 4º colocado, jogou ele para fora na 5ª curva. Ele estava andando demais, mesmo na chuva. Então, só que tem um segredo. Que ninguém sabe desses carros, que os caras acham que o Senna era o... Vão me matar, vão me xingar, Não, mas... o Senna era bom. Não, ele era bom, mas... Mas quando o Mika Hakkinen entrou no lugar do Andretti, o Mika Hakkinen comia o Senna com farinha nesse carro. Então, aí vamos No falar... MP4/8. Vamos falar, então, que aí tem o segredo, que os caras acham que o Senna, ele gostava de falar pra Rede Globo que a Williams era foda. Não, a Magneti Marelli tinha feito um sistema muito bom de eletrônica pra McLaren naquela época. Ela só tinha poucos cavalinhos ali no final, perdia só pro Ford da Benetton, mas ele tinha controle de tração. Sim. Controle de tração, mas era um controle fudido. Ele tinha câmbio automático. Os caras tinha sim, e ele colocava pré-programado, então o carro subia as marchas e descia as marchas. Sim. Ele só metia o pé no freio, o carro bum, 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 vinha reduzindo bonitinho. Sim, que nem a Ferrari era. Que nem A a Ferrari Ferrari fez isso em 89 aí. Então o Senna dava de câmbio automático, direção hidráulica, freio ABS,
Andava E naquela época não tinha limitação de treino. Não tinha limitação de treino. A McLaren Era muito botava desenvolvida. Mika Hakkinen na pista, enquanto tava todo mundo lá correndo no final de semana, tinha uma equipe pequenininha com 10 carinhas e o Mika Hakkinen andando, ó. O Mika Hakkinen, quando chegou lá, começou a andar e botar tempo no Senna e largar na frente do Senna por causa disso, porque ele era o piloto de desenvolvimento do carro. Ele conhecia o carro de cabo a rabo, sabia o que podia e o que não podia fazer. E como é a corrida em Donington... Olha lá, não tinha escrito Marlboro, tinha escrito McLaren. Não, esse carro, por isso que eu falo, esse é um dos carros que eu mais gosto. Então, não gosto. Porque esse carro... Eu não gosto nem do número 8. O número 8 eu acho estranho, mas eu gosto do carro. Eu acho o carro... Cara, esse carro é um canhão. Acho que as linhas do carro ficam bem... Desenho de criança de Fórmula 1. Esse carro tinha suspensão ativa também, mas uma primeira geração de suspensão. Tinha. Não, a segunda geração de suspensão ativa. A primeira foi do 92, né? Do MP4/7. Que, era um carro, que foi um carro horroroso da McLaren. Horroroso. Era Peugeot, não era? Não, ainda era Honda. Era Honda. Aí virou Ford. Esse carro, o único problema dele... Esse chassi mesmo andou com motor Chrysler e Lamborghini. Foi esse chassi com o Lamborghini? Andou. Tem na McLaren, eu tava vendo E o motor do Lamborghini era bom. Era bom. Documentário botou dinheiro. Com o Zac Brown mostrando os carros que estão lá no MTC. Né? E tem um carro sem adesivo nenhum. Isso, todo branco. Todo branco, que é o Lamborghini, que é o protótipo. Ele é arroado, assim. Porque se você olhar na tabela de tempo da pré-temporada, antes deles terem fechado com a Ford, eles testaram o motor Chrysler e Lamborghini, que na verdade era o mesmo motor com duas versões diferentes. E se você olha a tabela de tempo, tanto o Senna quanto o Berger, os dois andaram com os dois motores nesse mesmo chassi. Então tinha o motor, tem tempo marcado com o motor Chrysler e tempo marcado com o motor Lamborghini, mas é basicamente o mesmo motor com algumas diferençazinhas. Então, era um puta de um carro. Então não adianta os caras falarem, mas você não. Ele andava, porque o Prost também tinha outro carro muito bom e tomou fumo. É óbvio que o carro sempre, todo mundo fala, o Hamilton só ganha porque tem carro. Não. É cíclico, né? A Ferrari só ganhava porque o carro era o melhor. E o Schumacher, claro. Meu velho, o Hamilton só teve carro bom na vida. Não teve nunca carro ruim. Agora, eu reparei um negócio, sabe uma coisa que tá me chamando muita atenção? Eu tô muito esperançoso. Não é legal a gente criar esperanças, porque, né? Mas eu vou ser uma criança. Drogovic. Esse cara aqui, ó. Eu acho que esse cara vai botar ordem no galinheiro. Vai. Parece esse que cara, sim. porque Parece que sim. Aqui, quando ele tava aqui, as coisas estavam caminhando. É que o carro não desenvolveu por falta de dinheiro, beleza. Mas ele colocava ordem na equipe. O carro não equipe, desenvolveu né? por falta de dinheiro, não, pô. Tudo que era desenvolvido ali vinha pra cá. Não, e daqui ia pra lá. Ó. E começou que eles queriam testar também aqui, depois pra lá e pra cá. Eles faziam uma ordem inversa. Então, mas é que o side pot da que Ferrari o desenvolvimento aqui era muito total, rápido, né? O copiado. desenvolvimento aqui era muito rápido, né? Então, não tinha como. E aí depois então, aqui ficou meio de canto pela Sauber, contrato, ficou mais na Haas, né? O desenvolvimento da Ferrari. Você vê o carro do ano passado... Na verdade, ali tinha um pouco mais coisa a perder e ali não. O carro, você vê que o carro da Haas é muito mais parecido com o carro da Ferrari, a Haas né? andou no cu do grid em 21, né? Sim. Então eles falaram, você tem inovação, traz que a gente testa. E aí andaram pra caramba bem. E andaram, as três equipes andaram muito bem, porque o motor Ferrari mudou e melhorou muito. Bom, melhorou muito. Ou também tem o aquela carro da velha Ferrari que tiraram a punição do motor ladrão e o motor voltou a ser ladrão, é isso? Ou pelo menos, acho que não voltou a ser ladrão, ou não tinha o redutorzinho que tinha colocado, sabe? Mas agora eles foram mais no elétrico do que na turbina. Antes eles roubavam na turbina. O negócio é o seguin,te o carro da Ferrari não tinha final de reta, era um dos piores, pela aerodinâmica que foi escolhida pelo design. Que da Haas era melhor. Da própria Alfa Romeo. Você vê que as curvas do carro dava se você olhar Speed Trap em todas as corridas, você vai ver que a Alfa Romeo andava muito perto da Red Bull e o Speed Trap continuava melhor da Mercedes. É verdade. Só não dava melhor, por quê? Porque eles tinham que carregar o carro de asa. Sim. Mas você vai ver em Monza, por exemplo, que eles não tinham que botar asa nenhuma? Voava, exatamente. Eu quero ver a McLaren se vai ter alguma evolução, né? Porque o ano passado foi desastroso, né? Não foi desastroso, mas é que foi muito pior do que a gente esperava. A gente esperava que a McLaren evoluísse. O Stella estava onde? A McLaren. Ele era um abaixo do André. Aí o André saiu e ele assumiu. Não tem como tirar uma referência
Porque os cara é caras bom, fizeram não, duas não. trocas de uma vez, Mas né? o cara é bom. O Stella é um cara totalmente, era o braço direito do Andréas É. e do CEO, ele tá sempre ali no meio, então ele é um Não, cara que ele tá... só está aí porque ele é braço direito do Zac Brown. É, porque ele tá acostumado, ele sabe o que é onde ele tá, o meio que ele Não, tá. ele isso sabe, ele- mas o problema é que o Piastri ele já tá chegando meio arrogante, né? Porque sou foda das equipes, não sei o quê. Agora, mas é Sou pelo foda, que vai eles tomar fizeram, né? É, Aí- vai tomar um fumo, então eu acho que vai ter briga de ego infantil, né? Com duas crianças. E o Stella vai ter que... Você tem briga de ego Cara, na Fórmula 1 com não, dois velhos, com duas crianças. Briga de ego na Fórmula 1. Existe outra coisa, não ser briga de ego, né? Mas Cara, eu acho o seguinte, o Piastri precisa tomar cuidado, porque apesar dele ter chegado com esse status de estrela, duas equipes me disputando, blá blá blá, o Norris é inglês. E a equipe é inglesa, E e isso o Zac acontece- Brown é inglês. E tá muito em casa isso aí, Legal americano. Entendeu? Pro Piastri Mas tudo rodar bem. e os caras botarem qualquer piloto da Índia aí no lugar dele, é um rapidinho. minuto. Porque o Zac Brown adora a Indy, né? Então, pra trazer um... O Zac Brown adora automobilismo americano. Sim. Ele gosta muito de NASCAR e gosta muito de Indy. De Indy. Ele sempre gosta até de arrancada. Ele gosta de tudo, né? Então, O cara tem equipe em Sabe- Le Mans, né? Você sabe que eu não gosto, Endurance. eu não gosto do automobilismo americano. Uma coisa, quando eu fui correr lá, uma coisa me deixou... É muito diferente do nosso estilo sul-americano e europeu. O americano, você faz assim. Você tá chegando no cara. O cara que tá na frente, ele tem que escolher uma posição. Vai ficar lá. Agora, o brasileiro e o europeu, beleza. Ele espera o cara chegar, espera o cara chegar, espera o cara chegar. Aí o cara botou aqui e freia junto pra dentro. Entendeu? O jogo é mais bruto. Então o americano é muito... Mas mudou um pouco isso. Mas Eu me lembro numa época na Indy, que se o cara colocasse por dentro, se o cara vem na reta, se o cara fizer assim, você não pode fazer a curva por dentro. Exatamente. Você não podia fechar o cara. Nossa, isso é muito chato, cara. Passou um ano a Indy assim, até que os pilotos falaram, olha, se continuar desse jeito, a gente não vai correr. Não vai conseguir ultrapassar, é muito chato, cara. Tem que parar com essas coisas. Depois, eu acho que depois que aquele americano fez, né, na NASCAR no final de ano, Nossa, passou no ano muro. passado Depois foi- daquela do muro, eu acho que as regras mudaram, né? Ross Chastain. O Um que ele mito. fez no muro, cara, Que foi um mito. genial. Queria velho. dizer uma coisa, o ano Ele passado fazia foi muito no ano de videogame, Copa né? do Mundo, certo? Ano de Copa do Mundo, e aquela foi a cena mais vista do esporte em 2022. Chupa a Copa do Mundo. Não, Impressionante. o cara foi impressionante. mito. Foi Ele aquilo foi lá. mito. Não é que todo mundo que já jogou um videogame de carro já fez aquilo na vida. Já. Então, Os próprios pilotos falaram, Exato. eu comento a NASCAR lá. Ela falou, nós sempre fizemos, a gente nunca teve coragem de fazer de verdade, porque a gente achou que Exatamente. nunca ia dar certo. É. Mas o único lugar, de fato, pensando que pode dar certo é Martinsville, e ele fez isso na última volta para poder garantir a vaga dele, e ele conseguiu. E conseguiu, né? era tudo ou nada. Então, tem um gráfico legal aqui que eu achei, mostrando um comparativo de peso dos carros de 2007 para 2023. Em 2007 o carro pesava 600... Foi lá. Vou pôr. 605 605 quilos. Depois a gente volta aí pra comentar do povo. Nossa. 600... mas também era pequenininho o carro. Era o carro que eu gostava, era o jeito que eu gostava, cara. E aí o carro cresceu e engordou. Então, e esse ano mas emagrece olha um só pouquinho. como em 2010 o carro já era muito mais comprido, né? Sim. Eu Por já causa não do- gostava. Eu também não Isso. gostava. Prefiro o carro bem mais curto, né? 2007, aquilo é uma BMW, né? Uma BMW. Sauber Acho, BMW. acho que era Vettel, né? BMW Sauber. BMW Sauber. Vettel não. Não, Vettel... 2007 era Heidfeld e Kubica. Tanto que a única vitória da BMW na Fórmula 1 foi naquele GP do Canadá. Ué, vai cair 2 quilos em 2023? Vai. As equipes que se virem. A própria Red Bull andou com 800 esse ano. Andou com 2 quilos a mais e pronto. Se ela tinha 4 quilos, imagina o que ela vai fazer. Ela não, vai... mas ela não, aí que tá, eles não conseguiam reduzir. Não conseguiu? Com tudo que tem o carro, eles não conseguiam reduzir. Pô, A mas Ferrari pra- era, mas pra era uma cima das não tem, poucas... Não tem problema, não pode ir pra baixo, né? Mas tudo bem, mas Não, se você claro, tem cada óbvio. quilo que você tem aí, você tá perdendo alguma coisa. Claro, mas aí ele compensava em qualquer outra coisa. A Ferrari, se não me engano, era o único carro que andava com 798. 2010 já existe a KERS, né? 2007. Era o KERS. Não, 2010 era KERS, por isso que era mais pesado o carro. Tinha o provavelmente. KERS e DRS. E eu acho que Ele engorda bastante em 14, né? Que você tem um... que aí entra todo aquele sistema, né? Sistema turbo, MGUK, MGU, todos os MGUK. motores. De... Anda com 1000 cavalos e... Mas Nossa, a que Bore- diferença. Não é Cassie, não, é KERS, o APZero. É o KERS. A APZero falou É o Cassie. KERS. Falei Você falou KERS. Cassie. KERS. Cassie é...
Aquiles dos Volks. É Kers. Que é esse Aquiles. É verdade. Os caras falam Que assim. é esse. Cara, 2018, eu acho que o carro mais legal que foi até agora dessa geração é 2021. De 2015, eu acho que o melhor foi 2021. Não, 22. 22 é legal, os Ah, caras. você tá falando daquela geração, né? É, daquela geração De 2014 a 21, Ah, tá. acho que 21 foi mais legal, né? É. As regras eram as mesmas, né? Só É, foi então, evoluindo. a evolução de carro mais legal foi 21. Mas olha quanto carro, mesmo na geração de carros a mesma, olha quanto carro veio. Eu sei, mas eu não- veio pesando Peraí, mas mais. você não pode né? esquecer uma coisa também. Se não me engano, de 2007 para 10, ali tem uma mudança de regulamento, onde você tem que largar com o carro do tanque cheio, né? Ah, 10 sim, não, sim. acho que para 11. Que acabou Acabou o reabastecimento. Puta, isso era uma coisa que eu queria que voltasse. Então por isso Eu tem uma também diferença também de peso aí. Eu queria muito que voltasse reabastecimento. Hoje em dia não mas tem é que é que- por segurança. Eu não queria que voltasse o reabastecimento. O que eu queria é que eles tirassem essa merda de ter limitação de consumo de combustível. E você tem Só que pode chegar gastar no- 100 quilos de combustível. Mas Foda-se, ele deixa lá- o cara gastar quanto ele quiser. É, corrida, não é? Se ele quiser andar 5 voltas na frente gastando 200 quilos de combustível, azar o dele. Eu concordo. É automobilismo. Automobilismo tem que ter estratégia de tudo. Não, mas, Eu- mas é uma como coisa que me tiver- irrita no WEC É. também. O WEC também tem isso. Só no IMSA que não tem essa porra. O INSA não tem. O IMSA é mais legal que o WEC. Mas Muito é o mesmo mais. carro esse ano, né? Esse ano vai ser tudo meio parecido. É o mesmo carro, né? Eles vão competir, mesma coisa, eles estão... Isso é muito mais legal que o EC. Então, mas agora acho que vai ficar a mesma coisa. Mesmo regulamento, É o tudo? mesmo carro. Mas até o GT do IMSA é mais legal. Então, porque agora é o mesmo carro, né? É que o GT tem duas categorias, né? Sim. Tem o GT e o GT Pro e o GT Am no WEC. Sim. No E EC no- não tem mais as duas. Então, mas tinha, e aí Sim. tinha no IMSA tinha a GT e a GT Daytona. A GT Daytona eram os carros de GT3, só que capadão. Sim. Então ele andava meio GT4. Então não Sim, tinha a sim, categoria sim. GT4, Não, mas isso ele eu andava lá sempre pra achei trás. fantástico isso também. Cara, o que eu gosto do automobilismo... Pra mim essa, eu adoro Fórmula 1, eu acho legal pra caramba, eu acho... É o É, carro-chefe do Mas automobilismo mundial. um dos que eu acho mais tesão é o alemão, é o WEC, é o IMSA, são os protótipos, Então, são os... mas é isso. Eu É acho isso. esses carros fodidos. Eu acho mais esses legal o carros. GT3 do que isso. GT3 legal Porque também. eu gosto muito de mas- carro. de modo GT3 geral. agora é DTM. É, DTM então. é GT3. DTM perdeu a essência de Virou DTM, GT3. né? É, o Felipe Fraga ganhou a corrida É. ano passado lá. E Ferrari. Virou GT3. Mas ele não vai mais correr DTM, ele vai correr no IMSA Ah, é? e vai correr na Stock. Vem correndo estoque, é. Sabia. Eu sei que olha, a DTM hoje você fala, pô, mas... É, Cadê, é o né? GT Open, virou um GT É, Open. bem, É, virou um GT Open. A única coisa que A eu- gente nem lembra mais que existe o GT Open da SRO. Não, nem existe Porque mais virou para DTM. desviar o DTM. O que eu acho, o que eu gostava era da época de Le Mans. Eu até postei esses dias no Instagram da PC, quando tinha McLaren F1 LM, Nossa. a Porsche Porsche GT1, GT2. GT1 GT2 e a Mercedes LK GTR. Ferrari F1 LM e Ferrari F40 LM também. Então, era a época mais legal, que era carro de Normal. rua, super carro. Era isso que era legal. eu também Agora acho. esses protótipos é a mesma coisa que você botar um Fórmula 1, é Fórmula 1 carenado, cara. Então. É Você- mais ou menos isso. Vamos quebrar o jogo? Vamos botar a Fórmula 1 pra andar? Que graça tem, velho? Mas é isso por isso que eu falo. Eu gosto muito mais de quando os carros. Por isso que eu gosto mais do GT3. Mas os hipercars mudam Apesar que o um pouco. GT3 não é um carro de rua transformado em carro de pista, né? Hoje É. em dia um carro, É, se é pegar uma um Porsche bolha. GT3, ele não tem nada a ver com carro Nada, de rua, né? nada. Parece que nem o motor é no mesmo lugar do É. pó de rua. O motor Não. tá pra cá do eixo. Não, tem o O R, RSR. tem o R, tem o RS e o RSR. O SR o motor é diferente na posição do eixo. Tem o RSR, o RSR Por é causa motor disso, central. sabia dessa, porque é motor central por causa Você do... sabe por quê, né? Pra Porque usa a poder... mesma plataforma do Huracan e do R8. Ah, é? Não, além disso é porque não tinha como colocar os extratores, que é por regra, É. que tem que colocar. Então eles tiveram que mudar, modificar Cara, o motor para poder colocar o extrator. Ó, eu acho que Desculpa, mas por que não existe uma versão de rua desse carro mesmo? Porra, poderia, né? Não tem. Os A GT3, frescura os de homologação. GT3 já não tem banco traseiro. Os GT3 de rua já não mas tem vai banco falar traseiro. homologação, Não, não tem. batida, crash test, essas coisas vai ter um série de frescura. Porra. Eu também acho É melhor besteira. ainda. Não, eu também Com o acho. motor pra mas- dentro é melhor ainda Eu do que ele também pra fora. acho, mas é umas frescuras na rua que... Cara, carro de corrida tem que ser carro de corrida e não tem que parar com esse negócio de comparar de rua. Teve um moleque, até o Cássio entrevistou, ele foi dar uma volta de Fórmula com a gente, ele falou assim,
nossa, cara, é gostoso pilotar a Fórmula. Ele falou, a hora que você pega, até eu vi semana passada, quando você pega a mão parece fácil. Eu falei, não, ele é fácil de guiar porque você quer frear, ele freia, você quer entrar na curva, ele entra, você quer acelerar, ele acelera. Não tem essa de vir balançando e à frente você para de frear, não. O problema do Fórmula é você ter a coragem de frear onde ele freia. Sim. Você já foi para Interlagos também, eu freio com Fórmula, eu freio depois da casinha verde. A casinha verde é ali na curva. Você está vindo 230, 240. Fórmula 1 freia de 300 a 0 em 42 metros. Então, se eu freio dentro da casinha, 300 a 0. Se eu freio depois da casinha, o Fórmula 1 freia depois ainda fazendo a curva. Então você, olha, o problema é você ter a coragem de frear tudo isso, porque a força G no corpo é muito foda. Aí você entrar rápido, porque você não sente o carro escorregando. O slick ele sai direto, ele não vem cantando. Sim. Você tem a coragem. É que a Fórmula 1 tem a frente muito leve, né? Então ele, se você der pele, tendência, né? Numa curva mais fechada, tipo o S do Senna. Ele dá uma escorregada. Ele faz. Não, e do Fórmula você sente esquisito, né? Aí que tá, o carro do Max não faz isso, ele sai de bunda. Não, ele sai, mas o Fórmula, a sensação quando ele vai escorregar de frente, você sente como se fosse isso aqui, ó. Sabe, na mesa que fica fazendo trrr, quando você põe uma borracha aqui e fica vibrando. Sim, mas carro de rua, quando sai de frente, também faz aquele... Não, mas o carro de rua parece um Opala fazendo, né? Fica maciozão. Sim. O Fórmula parece que você tá forçando a borracha, travado, né? rapidinho. Aí você sente isso aí, ele saindo, vibrando um pouquinho. Sim. A traseira, quando sai, ele faz de uma vez só. O volante é muito curto, né? Então é de uma vez só. Então você tem que ter a coragem de fazer. Você nem precisa fazer tanta força assim pra corrigir, nenhuma. Né? Ele meio que corrige sozinho. Mas é engraçado que parece que você tá pilotando um bitrem, né? Ah, sim. Porque o peso está todo lá atrás. Então você é uma carreta. A carreta. É a carreta. Você está sentindo uma carreta e à frente não tem ninguém. Até você acostumar com isso. Deve ser muito legal. Não, à frente não tem ninguém. Não tem ninguém. À frente não tem ninguém. É só você e só sua perna, porque você está para trás, está no meio do carro. Então não tem ninguém na frente. Então é esquisito. Você nem vê a frente, né? Não vê. Não, você vê. Você mal vê, mas o bico, né? Você não precisa ver o bico, porque você vê a roda. A roda, sim. Você vê, eu só vejo aqui, por isso que não tem ninguém mesmo, né? Você não vê ninguém. Eu não sei onde começa o carro, pra falar a verdade. Eu nem sei onde começa o carro. Se colocar alguma coisa na minha frente, eu vou acertar. Eu só sei aqui. Eu olho aqui, eu vou fazer a curva, eu tô olhando aqui. Então eu tô subindo na zebra. É isso que eu tô vendo. O retrovisor desse tamanho. Interlagos, como tem o S, tem muito relevo, eu não vejo se o carro tá lá em cima. Eu só vejo o carro quando ele tá na minha altura. Então se o cara estiver lá em cima, eu não vejo. E se ele tiver muito pro lado, eu também não vejo. Mas quando você vê no retrovisor desse tamanho, o carro parece desse tamanho. Mas é desse tamanho mesmo, ele tá dentro de você. Então são sensações que você tem, cara, que é... O Fórmula, o cara tem que ter a coragem para andar com o que o carro anda. Já no carro de turismo, você vem 280 lá em Interlagos, motor roncando, mas você fala, eu vou conseguir frear no 50. Não, mas eu entrevistei o Cássio e eu falei, qual o carro que você teria tesão de guiar? Ele falou, cara, nenhum. Eu gosto de carro de corrida. Para pilotar, eu gosto de carro de corrida. Para andar na rua, eu quero um carro automático, alto, sem que não me enche o saco. Mas para pilotar, eu quero um carro de corrida. Ele falou, cara, eu tive a melhor experiência da vida. Eu poderia ter sentado a bunda num GT3 992. Eu tive uma tarde andando com ele em Interlagos. Foi uma bosta. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tinha andado de manhã, a manhã inteira de GT3R. De Porsche Cup. Foi uma bosta. Porque eu achei o carro mole, esquisito. É tudo comparativo. Porque ele tava com um carro de corrida. Né? Ele pegou o carro de rua. Entendeu? Tava de pneu slick, era outra parada. É outro mundo. Carro de corrida, cara, é outro mundo. Quando a gente sai de treino, a gente sai tão acelerado. Você entra na sua perua de jeta de mãe e você acha que você tá num... Não, olha, tá tão devagar. Carro de mãe, tá tão devagar que você tá puxando velocidade. Eu gosto. Você tá puxando velocidade e não vem, cara. Você pode estar andando um pouquinho mais do que você tá acostumado e não vem. Você fala, que chato. O que você quer é o que o Cássio falou mesmo. Você quer eu queria que alguém me levasse embora pra casa. Depois que eu saio do autódromo, eu queria que alguém dirigisse. Eu queria ficar deitado. Mas a gente sai de cartódromo indoor, porra, brincando, você entra no carro, parece que tá dirigindo uma esponja. Eu saí do track day, do Astra, falando, eu preciso ir embora dirigir desse carro, não aguento mais ver esse carro na minha frente. Eu tava cansado, tava extasiado de dar 40 voltas que eu dei no track day. Não, você quer sair. Se eu pudesse ir de ambulância deitado na maca, assim, televisão, você ia embora pra casa assim. Feliz, cara, né? Eu tinha pista até 5 horas, deu 4h10, 4h15, eu não aguentava mais. Eu não aguentava. O carro ainda aguentava e eu já não tinha mais condições de dirigir. Outro falei, chega, não aguento mais. O nível de concentração faz assim, né? Você cansou. Não, aí eu parei. Né? A gente vai brincar, a gente não é atleta, porra nenhuma. Cara, eu dei aula pra um cara semana passada que ele falou assim, ó. Tava muito vento em Interlagos, porque tá o verão, então tá um calor, aí começa a virar chuva em Interlagos. Quando começa a virar chuva, vai aquele ventão. E na reta,
Você sente o carro andando Nem bastante. aquele, Né? porra, aquele dia no Endurance lá, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Como a gente tá com a cabeça aberta, o cara falou assim, eu tava com o capacete, eu amarrei o máximo que dava, o máximo que ele achou que dava. O capacete subiu aqui assim, lógico. ó. O meu, quando eu entro, eu amarro aqui, eu sentir na garganta, porque como se alguém estivesse me enforcando. Você chega na reta... Senão A Fórmula é muito forte. Né? E você tem que deixar a Mas viseira travada. não dá pra você usar um capacete tipo de moto pra estabilizar um pouco mais? Pra ele O ficar... nosso de Fórmula estabiliza. É? O que você tem que fazer? Ele tem uma asa aqui na frente, um bigodinho. Você já viu os pilotos usando o bigodinho? Sim. Então você usa esse bigodinho aqui, então o que ele faz? Empurra o ar pra baixo e um pouquinho pra cima. Então faz assim. Pra você manter ele... Aí o que eu faço geralmente na reta? Eu entrei na reta, ele tem um visorzinho, né? Pequenininho. Eu deixo sempre meu visor mais alto. Eu faço assim com a cabeça, como se fosse kart. Eu abaixo aqui, fico a visão aqui. Pronto. Ele empurra tudo pra baixo. Meu capacete tem uma asa aqui em cima. Acabou, estabiliza. E aí eu fico. Agora, o cara que não conhece, ele fica com a cabeção assim, que ele tá curtindo. Eu tô curtindo a brisa e tal. Aí sobe. Não dá. Então tem essas coisinhas. E cansa, o pescoço sai. Se de Inter é assim, imagina de Fórmula 1. Não. Você entendeu? Você tem todo que ser amarrado, literalmente tudo, né? Tem Você que estar entendeu? tudo Imagina. preso. Imagina o Fórmula 1 de antigamente, que era... Não, meio corpo pra fora. Antigamente, Não. nos anos 90, né? Então nem voltar muito, se né? falar dos capacetes de couro e óculos de aviação... Não. Tô falando anos 90 ainda, que já era metade do corpo pra fora, né? Hoje o cara anda com... Não é à toa que... Só saiu um toquinho da... Não, e não é à toa, você lembra que o Senna, ele botava um negócio aqui na mão do câmbio, né? Que ele ficava sempre com a mão machucada. Um dia eu vi um cara chegando assim... O Inter é manual. Mas não machuca. É sequencial. Você só sente aqui quando você não tá acostumado. Sequencial. Não. H. É H. Você sente aqui porque ele tá falando porque é muscular. Sim. Aqui. Mas a mão direita com o Emanuele, você não preparou bem? Você não fez? Não, porque você faz um movimento diferente. Você faz um movimento assim, ó. Ah, tá. É diferente. Troca de marcha. Troca de Entendeu? marcha. É diferente. Aí... Não é de empinar pipa. Aí o cara chegou e ele falou assim, cara, eu vi o Senna, não sei o que, eu botei um negócio aqui na mão pra proteger. Eu falei, mano, você vai assim? Não, porque eu vi o Senna usando, eu vou botar debaixo da luva. Eu falei, cara, você vai andar poucas voltas e você não vai andar na velocidade que ele andava, não é o mesmo carro. Por favor. Não precisa de tudo isso. Mas realmente, pra quem não tá acostumado, machuca pra caramba, velho. Fórmula destrói. Né? Destrói o corpo, coluna. Cara, mas eu bom. fiquei 6 anos sem andar de kart. Andei o ano passado. Velho. Eu fui muito melhor do que eu achei que eu ia. Você tinha que dar de shifter comigo. Você tá louco. tenho Não lastro, dá. Não precisa de lastro. Eu tenho lastro no meu corpo eu já. tenho também, mas não Seu dá, lastro não dá. natural Eu não tenho nenhum físico outro pra andar mundo. de shifter. É outro esquece. mundo. São 10 voltas, você tá morto. Não, né? shifter é Fórmula 1. É Você Fórmula 1. não pode andar de Fórmula 1, você não pode andar de shifter. É Fórmula 1, você tá morto. Você andou de shifter 10 voltas, você não quer voltar pra casa, você vivo. E olha, não é sacanagem essa comparação. Shifter é Fórmula 1. Eu Fórmula já vi 1. que é bem pesado. Né? Não, Bem... não esquece. Você já viu a merda andando? Já. Pega já. uns on-board de cara andando de Não, shifter. eu já vi esquece. tesão. Dá Não. 4G, dá 4.6G. Não dá, Não tem pescoço aqui, não tem corpo. Não tem não nada. físico, nada. Pescoço, nada. você não tem costela nem pra segurar. Não. Você já no Hora kart que o kart normal começa já a me fazer assim, dói, você- já me não, dói vontade de tudo. pular pra Não, você não fora. tem força, você não tem força. É surreal. Mas eu fui bem até, aí eu fiz outra corrida até no final do ano passado. Eu cheguei em segundo nessa primeira e depois cheguei em primeiro na outra. Tá bom. Mandei bem. O kart faz muito Fiquei tempo que eu feliz. não ando, cara. Vamos agitar um campeonato APC, Band Sports, todo mundo. Vamos fazer um APC. negócio de indoor. Existe um tocar, campeonato dá que pra ser deve jurados. voltar, que o Rodrigo França fazia, É, que chama FIAC, Federação Internacional dos Andadores de Kart. é. Era só jornalista. Então, Tinha cara da Folha, tinha cara de tudo que é lugar. vamos organizar um desses pra gente brincar. Aí vai Fora que... que kart pra mim, pra eu entrar no kart já é um... Eu sofro no kart. Você vira né? chefe de equipe, pronto. Então talvez eu Já tá do tamanho do Zac Brown, já. Por isso meu track dayzinho. Meu banco concha feito, tamanho grande. Serve. Tá bom. Sala de casa. Não, meu carro Agora tá bom. volta lá então nas equipes, pra gente continuar. Senão os caras vão embora. Não, nós vamos Já embora, tá falando é. de Fórmula 1. Você tem live daqui a pouco, essa aqui? Daqui a uma hora vai ser aqui. Mas o William não vai chegar enquanto o Lipe não for embora, que ele agora ficou com medo da ameaça do Lipe. Não, mas ele claro. fez, mas ele ameaçou o Lucas. O Lucas Ameaçou também. o Lucas também. Também. O Lucas agora ele só anda de Porsche, né? Ficou rico. Outro dia eu vi ele na rua buzinando ele de tá bem Porsche. Corri, a culpa é do Corne, viu? Que ele ficou rico. Não, e ele tá vendendo a 3, aliás, quem quiser comprar uma de A3, o Tá Lucas ainda. tá vendendo, porque ele vai comprar uma Porsche, né? Ele falou. É. Não, quando eu olhei na rua, eu falei, nossa, você tá bonito de repente, né? Eu falei, você sempre Tá foi de feio. GT3? Tava de 992, eu acho. Outro dia tava de GT3. Não, 997. 997. Ó,
Vamos lá que tinha outra coisa que eu queria falar. Do Stella você falou, do Valcier você falou. Eu quero ver esse cara aqui. Eu quero Não, ver não, esse sai cara desse aqui se ele cara. vai ser bom de segurar a bronca. Um é quem manda e o outro que quer mandar. Vamos ser sinceros Esse aqui não quanto a manda isso? nada. Vamos ser sinceros o pai quanto a isso. manda. Então, mas o pai manda, ele não manda nada. O pai tá pagando pra ele e pra esse cara. Esse aqui não tem briga. Não, o que eu acho que pode acontecer aí, inclusive o Stroll deu uma estrolada com o Alonso ano passado, aquela puta fechada nele na reta. Então. Eu acho o seguinte, ou o Alonso ensina na porrada pro Stroll, ou o Alonso sai no fim do ano. Porque Você assim... me deixou na dúvida agora. Não, porque ele vai ter que... ou o Stroll aprende a andar direito, eu não acho que ele tem muito mais chance. Porque eu acho que o pai dele, sendo dono da equipe, isso é uma empresa. Ele não vai ficar perdendo dinheiro ferrando pro filho andar. Ele tá rezando pro filho virar dirigente dessa equipe, pro filho tocar essa equipe. Aprender como funciona o negócio, E para tocar essa equipe, não para ser piloto aí. É verdade, você tem razão. Porque ele não tem futuro. A gente já viu que Não, ele não tem que não capacidade, vai não tem como. Tem dinheiro que é o mais importante, mas não tem o talento. Maravilhoso, então Não, continua ele não é aproveitando ruim, o dinheiro. né? Eu acho que ele não é Não, ruim. ninguém que tá na Fórmula 1 é ruim. Mas eu acho que ele... Nem o Latifi era ruim. Ele andaria em outras equipes, eu acho, o Stroll. Se botar o Latifi pra jogar videogame com a gente pega. Numa Haas, numa... Eu acho que Stroll tinha que andar em Le Mans, essas coisas. Pinça. Acabou. Ele teria mais... Não, mas eu nem acho que... Pode até ser, cara, mas eu não acho que esse é o caso. Eu acho que ele é... Desses caras hoje aí, tirando o Sargent, que a gente não tem ainda Uma referência. se ele vai conseguir andar mesmo ou não, o Stroll é o mais fraquinho, cara. O Stroll é mais fraquinho. Ele é mais fraco É que o verdade, Magnussen, esse ano ele é o mais fraco. Pau a pau com o Tsunoda, talvez, vai. Tsunoda Que faz não é cagada terrível, pra caramba também. Não, mas... Não é Tá terrível, aprendendo, claro. Ele tá aprendendo, ele tá 2-3 anos de... Mas Essa ele vai, aqui vai ser uma duplinha, mas ele uma vai briga. tomar um pau do De Vries. Vai. Ele vai tomar um acostumado pau em do De Vries. Mercedes. Eu acho que o De Vries é muito maior do que o Gasly. É um nível muito maior que o Gasly. Acho que não. Vai. As duplas estão boas ali, né? A Magnussen e o Hülkenberg também é uma briguinha também que os O caras... Hülkenberg vai tomar um pau muito foda do Magnussen. Eu também acho. O Magnussen tá muito com a mão do carro, tá muito com o ego lá em cima, tá muito eu sou foda, eu tô bem. O mas que eu acho do Gasly é o seguinte, o Gasly eu acho que ele teve um ano de 22 muito ruim. O Gasly é muito melhor do que o ano de 22 dele É que indicou. o carro não tava sim. também lá. Ele não é de andar atrás do Tsunoda, ele andou algumas vezes atrás. E ele fez umas gaslizadas, aquela que tomou um monte de pontos, perdeu a umas puta cabeça, cagada. ele tava perdendo a cabeça, ele não tava mais afim, ele tava Não, já... cara, ele foi pra equipe, ele foi lá pro Red Bull Zona lá, depois mandaram o cara de volta. Sim, não, pra fizeram uma cá. puta numa sacanagem, né? Entendeu? E de novo, a gente sabe, foi o que a gente começou falando, o carro não é pra ele, velho, não é pro segundo piloto, o carro é Exato. pra aquele homem ali que dirige um carro todo estranho, isso acontece na MotoGP, gente, a Honda faz uma moto pro Marx que nenhum outro piloto consegue dirigir, porra. É simples, é assim. É assim. Porque o cara que é o astro ali, ele que tem que ganhar. Precisa ter outra moto ali pra ver se de repente consegue. Tanto faz. Não, tem que ser desenvolvido pro cara mesmo que vai na frente. Isso. E o carro é feito. Então, dane-se o Gasly, dane-se o Albon, dane-se qualquer um que é segundo piloto aqui. Esse é o meu cara que vai ser campeão, entendeu? Não, isso tem razão. E pra gente caminhar pro nosso fim hoje, palpites. Né? O que você acha? O que vocês acham dessa temporada? Eu vou falar o que eu acho e o que eu tô torcendo. Duas coisas. São duas coisas. Podem São ser duas duas coisas bem diferentes. Sim. Ó, eu acho que Red Bull vai ser monstro de novo. Vai Sobra? ser monstro. Eu acho que sobe, porque quando pega na veia, vem 3, 4 anos ali dominando. Então, eu acho que vem monstro de novo. Mas eu tô torcendo no fundo do meu coração pra Mercedes voltar, que ela é forte. Eu gostaria que os 3 ali brigassem, ou 4 que seja. Os 4 de cima, né? 4 eu acho difícil, né? Mas 3 eu acho que vai. A McLaren é difícil. 3 eu acho que vai. Mas os 3... Então, mas aí é que tá. De novo, a Ferrari é um carro que tem que nascer bonito e nascer bom para poder andar. A Ferrari é difícil você desenvolver no meio do ano e aparecer um negócio. Não, ela tem que sair agora. Ela não tem muita força nisso.
Talvez Será? que o Vasseur tenha essa força, mas eu não vejo isso. Não vejo tenho também, mas visto não isso nos só, últimos né? anos. Porque não vem só dele, né? Não Sim, depende só dele. mas o Vasseur é um cara muito diferente de todos que vieram depois do Arrivabene. Aliás, desde o Arrivabene, né? Vide Alfa Romeo. Ele é um cara que sabe fazer o negócio funcionar. Ele é um Vide cara Fórmula que 3, ele né? teve equipe, exato. É um cara, é outra parada dele. Então eu acho que a Ferrari pode sim evoluir. E volta Agora, naquilo. de novo, o Sainz não é páreo pro Leclerc. E volta naquilo, é um chefe Se de bem que equipe ele não cresceu. italiano, né? Cresceu porque o outro caiu. Mas é um chefe de equipe não italiano, será a volta da Ferrari. Mas o que adianta se todo mundo abaixo dele é italiano? Porque nas outras vezes não era não italiano. Então, né? mas Só quando, eu tô eu falando, sei, só- mas quando foi criada aquela equipe pro Schumacher, eles criaram aquilo em 96 e eles foram ganhar em 2000. Sim. Não ganharam em 99 porque o Schumacher bateu e quebrou as pernas e ele não deixou o Irvine ganhar. É aquela coisa, já falamos, quem tem que ganhar é o primeiro piloto. Claro. Se for pro Irvine ser campeão mundial, a Ferrari não quer que ele seja. Não, é melhor não ser, vamos ser o ano que vem. Então, sinceramente, aquela época foram 4 anos de desenvolvimento da equipe. Sim. Com um monte sim. de gente de outras nacionalidades, trouxe o Ross Brown, trouxe Jean Todt. É que você tinha Rosberg e Jean Todt, né? Acho que você tinha 2 caras principais ali no caso, né? Você tinha um diretor técnico e um diretor de equipe esportivo e um técnico. Então eu acho que ali, e de novo, com o melhor piloto da época, Claro. demorou 4 anos para... Não, foi Ou mais, 3, mais pra brinquei engatilhar. aqui do que, né? Foi só pra... Não, então Eu vamos concordo. ver. Eu espero melhor, mas eu acho que a Ferrari aprendeu com o carro desse ano que ele nasceu bom, mas depois os outros evoluíram. E eles não evoluíram até o fim do ano. Então eles precisam nascer com um carro bom, Não dá pra mas ser. ter grana para evoluir. Exato, que então aí não dá tá- para gastar tudo no desenvolvimento do carro. Foi o que fizeram, né? Ficou Mas, travado. de novo, eles aprenderam como é o carro da Red Bull, como é o carro da Mercedes e como é o carro da Ferrari. Qual é o meio ponto disso aí? Então vamos evoluir, vamos diminuir um pouco o side pod. E a Ferrari era pouco, né? A Ferrari o problema era consumo de pneu. Porque tracionava demais, né? É, Porque dependia muito do da pneu. aderência de Ela pneu. monta no pneu. né? Não Ela tinha monta muita de- aderência mecânica, tinha muita mais aderência de pneu. Não tinha muita aderência aerodinâmica, tinha aderência mecânica. que era Isso, pneu. exato. E aí acabou com o pneu, né? Acabava com o pneu. Tanto que acabava com- ela até andava rápido. É que depois que a Red Bull engrenou mesmo, foi Aí difícil. é difícil buscar, né? Mas É o Leclerc difícil. fez um monte de pole. Ou seja, Sim. em uma volta era muito Ela é rápido. muito rápida. Com pneu novo, Mas o ela problema é o rápida. seguinte, porque ela Mas durava fazia muito pouco, mais né? curva do que a Red Bull, mas ela não tinha velocidade da Red Bull. Então, e o que era muito acontece em pneu. qualquer tipo de pista? Consome Abre pneu. a asa, ultrapassa, como é É. que você passa o cara de novo depois? Não, você tem que ter Acabou. pneu. A hora que o cara te ultrapassou, acabou. Não, a hora que o cara te passou, acabou, você não volta. Não volta mesmo. E vamos ver, né? E o cara que tem mais motor e menos chão, hora ou outra ele vai passar. E uma temporada Dependendo longa, da né? reta, vai mesmo. E esse ano é uma temporada longa, então vamos ver como que vão ser, né? Os carros vão se Então tem que ver se vai ter um motor que vai aguentar. Tem que ver se São vai ter 20 motor. Outra 24 coisa que não devia ter corridas. limite. Pelo amor, coisa Eu chata. também acho. Não devia ter limite de combustível, não devia ter limite de uso de motores. É que aí Por corrida, que se dane. O uso de motor e vão entrar no dinheiro, né? Não importa, aí você que controla. Esse que é o... entra Controle, dentro não do tem teto limite. do Mas, limite. mas você não pode botar esse Pra limite. que você Não, vai? não. Para que você vai ter 100 pessoas da sua fábrica dentro do autódromo e mais 200 lá para corrida? Para que você vai ter aqueles prédios? Você não tem mais motorhome, você tem prédio. É isso que custa a Fórmula 1. É. Para de ter prédio, para de ter as coisas. Não, eu acho muito Você não mais. tem prédio, você não leva o cara que paga pra você Não, ter aqui. tudo bem, mas, você tem todo mas, acordo, mas tudo muitas com- vezes o cara que paga, ele quer ter o tesão que o automobilismo americano tem disso. Você vai lá na Indy, o De ir cara, na que, garagem o do cara cara. que paga a conta, Sim. ele tá sentado na mureta vendo o pneu passando no Mas box é aqui. outro esporte. Mas talvez... É o mesmo esporte, mas é não, outro eu esporte, entendo, né? eu Eu quero entendo. dizer. Porque, cara, a Fórmula 1 sempre foi glamour, sempre foi... Então, né? mas, sempre Rafa, mas teve quem vai pro isso camarote, de- vou usar o exemplo do Brasil. Quem vai pro camarote, quem foi esse ano? O cara que Sim, foi no pro Big Brasil Brother. não trazem os prédios, né? Não, então, o cara que mas foi no aí, Big mas- Brother, o cara que foi Ah, da mas vai em Fazenda. Abu Dhabi pra você Essas ver. porra não vai botar Não vai pra dinheiro Abu ali. Dhabi. Sim, Na corrida Abu Ah, Dhabi. bom, Vai mas na é- corrida na Europa Mas aí você não toda, precisa né? ter um motorhome em Abu Dhabi. O motorhome não vai para Abu Não Dhabi. pra Abu Dhabi não, vai pro resto todo, Você né? monta um Na prédio Europa lá, ali você então. tem... Mas É a que o Europa, circuito mas a lá Europa não também- precisa ter prédio, entendeu? Não precisa. O negócio vai acontecer, os caras... O que o Lipe tá falando vai ser mais legal, porque quanto mais disputas tiverem, quanto mais acirrado for, mais Eu vai chamar concordo, público, eu concordo, mais os pilotos mas vão eles ser têm- ovacionados.
os caras vão ter um valor muito grande. Vai ser muito mais legal olhar aquele cara e falar, caramba, esse é o cara que eu vi ali disputando. É muito mais legal o cara ver esse cara, e é isso que vai gerar mais dinheiro do que o cara chegar lá, o teu prédio, a coisa tá passando. Concordo, tá bom. Mas você tem os dois lados. É porque pra ver de lá, você pode ver de casa. Mas o cara que tem dinheiro... o cara gosta de estar lá, né? Ele bota no Instagram. Ele gosta de botar no Instagram, ele gosta de ser bajulado, o cara que é o investidor, é o cara que quer ser alguém mamando ele, sabe? Alguém, né? Servindo tudo. Então é isso, esse é o que os caras gostam. Você tem a Fórmula 1, você tem os dois lados. Você tem, né? Sim. O que a gente quer. Uma coisa é o que a gente quer, o que a gente gostaria. E outra coisa, nós tem somos o glamour fanáticos, também. nós somos, Sim. né? Além de fanáticos de Fórmula 1, nós somos fanáticos por carro, fanáticos por gasolina, fanáticos por cheiro de pneu. É outra história, é outro... Mas eu tenho conversado com outras empresas, eu não vou falar o nome delas, eu conheci muito na corrida de Endurance. Essas empresas grandes que estão botando dinheiro no Endurance, alguns deles, diretores, falaram assim pra mim, eu não quero paddock, porque o cara vem aqui, o cara que compra o meu carro ou o meu produto, ele já tá na fila de espera, ele já sabe, ele já recebe um e-mail, ele já recebe uma cartinha, ele recebe o cara entregando pra ele com bombom, tudo bonitinho, ele já tá na fila de espera do meu produto. Acabou. Esse cara eu tenho. Eu quero o cara que vai na arquibancada, ele falou assim pra mim. Eu quero aquele cara... Sonhando com o meu carro. Exatamente, aquele cara que faz tudo pra pagar R$100 no meu boné. Sabe, aquele cara que se eu botar uma camiseta de 300 conto, vai ser especial, ele vai comprar. Que esse cara, ele vai olhar pro meu carro quando estiver na pista, ele vai valorizar. Esse cara que tá aqui dentro, ele tá trazendo o ex-Big Brother, tá trazendo não sei o quê, o povo quer tirar foto do Instagram, quer aparecer, quer comer e isso me gasta dinheiro. Aquilo vai me dar dinheiro. Eu não quero que gaste, eu quero que me dá dinheiro. Não, e tem razão, né? E você sabe isso aí, como é que é lá no Sim, autódromo. mas é que você vai mexer na Fórmula 1, você tá mexendo na Fórmula 1, aumentou o número de corridas em 2 lugares nos últimos anos. No Oriente, na Península... Sim, onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro e nos Estados Unidos. Porque Estados Unidos, Mas é público, primeiro porque tem dinheiro público. e segundo público, porque... sim, é isso, eles querem... Mas o público americano é assim. Mas eu acho que Você sabe da com NASCAR. os americanos na Fórmula 1 melhorou muito a questão de público, de conteúdo, de... melhorou. Né, Não de chega trazer... nem perto dos esportes americanos. Não chega nem perto, mas de trazer o esporte para dentro, de mostrar o esporte para todo mundo, de liberar piloto postar o que quer, de liberar piloto fazer o que quer, das equipes Não, mas mostrarem, eu acho que o melhor exemplo é americano. Cara, para mim sim. Americanos, O americano, pra mim, são os o melhores, esporte americano é o melhor que você vai fazer esporte. O Você Brian pega qualquer... Keselowski dobrou o preço do Twitter em um dia. Sim. Ele piloto da NASCAR. Deu bandeira vermelha em Daytona, ele tirou uma foto de dentro do carro. Então, Ele tweetou Exato, na hora, de exato. dentro do carro. Estamos aqui esperando. Pá! Exato. Aí proibiram na corrida seguinte ele levar o celular no bolso. Mas você entendeu? O Claro, nível não, pra mim o é esporte absurdo. americano tá num Eu outro acho que a nível gente tem de que- evento, de né, esporte automotor ou esporte em qualquer coisa. eles sabem como fazer o show. O show, É. exatamente. E é por isso que a Liberty Media assumiu a Fórmula 1. E por isso que a Fórmula 1... Exato. Só vai exato. crescer, só vai crescer. Aliás, vamos ver agora o Drive to Survive esse ano, porque a última temporada foi fraquinha. Eu não assisto fraquinha, mais. fraquinha, Eu só gostei da fraquinha. primeira. A primeira e Não a segunda assisto foram mais. boas. Não, Acho sabe por que que- eu só gostei da primeira? E eu vou dizer claramente, porque depois que foi a primeira pro ar, os caras falaram, caralho, a gente precisa fazer media training, a gente tá falando um monte de coisa aí que é melhor não falar, que a nossa Sim, imagem, que sim. não sei o quê. E aí começou a cagar. Então, a última foi completamente quando você vê o dirigida, cara né? quando você vê o cara, ele para pra pensar no que ele fala. A última foi completamente dirigida. Né? Sim. Foi tudo dirigido. Foi, meu, não dá. A Ainda última mais não dava. no ano que foi, né, cara? 21. Exato. Mostrou uma coisa que você fala, meu, não tem nada a ver com a temporada aqui, né? Sabe? Eu parei de ver no meio, não terminei. Eu também não. Agora eu começo, eu ver desse ano, eu vamos não ver. vou nem ver isso aí. Eu perdi a graça disso aí. Mas é bom você ver pra Ia gente ser muito comentar, mais legal pra se gente fosse falar. reality de verdade. É isso que eu não vejo. É, mas Começou não tem como um como, né? reality e passou a ser ensaiado. Eu não É, gosto de mas pensar Parece eu casamento sei, às mas- cegas. É casamento às cegas, isso aí, né? Mas É, às cegas, mas o cara já sabe como ele já sabe como é que vai ser. Mas é isso, então. Vamos ter uma temporada bem Bom, completa. você ficou de falar o que você acha e o que você vai torcer. Isso, vamos lá. Então, eu falei, o que eu acho é que A Red Bull vai voar. Ah, e óbvio. você tá torcendo pra Mercedes. É, e tô você falou. torcendo pra Mercedes. Pra Mercedes. Cara, eu tô torcendo para essas 3 equipes se embolarem. E de preferência o Verstappen chegue atrás dos 6 ali. E essa é a sua, Ou o que se você chegar em acha e a último- sua torcida. Essa minha torcida é isso. É, Agora, o que eu acho é que a Red Bull continua vindo muito forte. Eu acho que a Mercedes vai crescer e eu acho que a Ferrari também vai crescer. Eu acho que eles vão andar mais perto, eles vão ganhar corridas, mas eu acho que a Red Bull Ferrari ainda crescendo significa Alfa Romeo e Haas junto. Não necessariamente.
Será? Em algumas áreas, sim, mas não em tudo. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que vai ser uma temporada mais equilibrada, assim, lá na frente. E vamos ver Mas quem o acho CEO da que Audi o- vai botar lá, né? Quem A gente ainda não sabe Se quem eles vai ainda tem uma gerência, se vai ter uma gerência. Quem se da não Audi vai. você acha que vem? Você acha que vem alguém do... Não acho que agora não. Não acho que agora eles põem, não. Mas você acha que a galera da Alemãs vem? Eles não estão mais Porque, alemãs, né? então... que Não se a- estão, então, mas Mas a Audi, se for... Mas é que aquele, o grandão alemão lá, que eu sempre esqueço o nome dele, que era o chefe do WEC, Sim. da Audi, ele se aposentou, né? Então eu não acho que ele... Eu acho que não Os entra caras ninguém Audi conseguem agora, trazer. tá? Ou pode colocar um Porsche passar pra Audi. Não, porque aqui ainda tá com motor, cara, eu te tem falo, contrato. Aqui vai mudar tudo, porque aí muda nome, contrato de Se pessoas, botar, de motores. a hora que de- botar alguém da Audi, os caras falam, sou vagueiro, mas a Audi, pra competir, a hora que ela vier, a equipe vai ser monstra. Vai ser monstra. Eu só acho que aí, nesse lugar aí, também existe uma possibilidade de compra. Não é à toa que o grupo Volkswagen está com Audi ali e Porsche ali para 2026. Vai dominar a casa. Porque é as equipes que eles podem comprar sem ter que criar uma equipe nova, Exato, precisar de assinatura exato, de ninguém. porra Exato, nenhuma. mas é isso. É claro, isso é fato. É por isso que eles estão nesses lugares. Começando Eu acho só que com o se motor precisa- da Audi, a Audi não vai ser só motor, deve virar equipe total, né? Não, Deve virar... mas o dono é o Peterson. Mas tudo bem. Ele Mas pode ele virar nome Sim, Audi. mas ele já tem 70 e poucos anos, ele vai falar assim: você tá me mandando 150 milhões, amigo? Tá bom. Exato, a Williams vendeu. A Williams era da Williams, era da Williams, era da Williams, A era da Sauber deixou o Williams. nome Mas, Entendi. mas você sabe, não é, mas era da Williams. Eu, em 2018 ou 2019, um cara que é investidor aqui, tem muita grana no Brasil, é um cara que conhece, tem muita influência, anda com gente muito, muito rica, chegou para mim e falou, velho, os caras me ofereceram a Williams, eu tô com a Williams na mão para comprar, 50 milhões de euros. Eu falei, como assim? É isso. Eu falei, só 50 milhões? Você não É monta nem o pouco carro para uma direito. equipe de Fórmula 1. Não monta nem Falou, o não, carro. é porque eles têm 80 de dívida, então você tem que comprar por 50 e assumir a dívida de 80. Mas era muito barato. E Ainda é por isso, era que, muito é por barato, isso sim. que entrou um grupo e comprou. Claro, Entendeu? mas a família não tinha mais como fazer nada, né? Já não tinha mais... Não, a filha do coisa, ela não manja de corrida, não tem jeito. Uma pena, mas não manja. Bom, então, a minha opinião, eu acho que a Red Bull, e eu torço sempre pro meio aqui, da uma embolada no campeonato, a McLaren, que é a equipe que eu torço bem, dá uma mudada. eu queria e ver mais gente disputando o com o Verstappen Verstappen, perdendo, é isso que eu quero, é isso mesmo. Para mim, a melhor corrida de todas do ano passado, teve uma votação aí, né? Se você olhar no Instagram da Fórmula 1, teve uma votação lá das posições. Se não me engano, ganhou, o que para mim é a ordem correta das corridas. Silverstone, em primeiro lugar. Eu vi Silverstone, Interlagos e mais uma tava no meio. Né? Interlagos em segundo lugar. Que é muito parelho as duas corridas. E Bahrein em terceiro. Não, eu acho que ainda está muito acima. Para mim, cara, na minha humilde opinião, eu acho que Silverstone foi a corrida do ano. Não existe nem como debater se outra foi aquela corrida. Depois o GP Brasil foi muito legal, mas eu acho que se bobear, o Bahrein foi muito, muito melhor do que ele foi na pesquisa. Sim. O Bahrein ficou em terceiro, mas com 8%. Isso. Então, 34 Contra 21 do Brasil, né? 34 Silverstone, 21 Interlagos, 8 Bahrein, 5 Spa. É que E a maioria do 4 povo é inglês que vota, né? Não concordo com esses outros também. Acho que tem. Spa eu acho que não foi nada demais esse ano, não coisa. foi Acho que foi também, bem ok, bem... Spa com esses carros não é muito bom. Assim como o Mônaco também é horrível pra Não, esses Mônaco- carros. Não, horrível Mônaco, há 20 cara, anos. Mônaco é só pra kart. desculpa, eu vou falar uma heresia, que as pessoas podem chamar de heresia, mas pra mim, fim de Mônaco e fim de Barcelona. Ninguém aguenta mais assistir essas corridas, E, cara. e a Barcelona. Hungria também acho bem chatinha, cara. Puta, não, mas Hungria Ah, passa. Nos passa outros entre não aspas, passa. Eu Eu acho acho que que, Barcelona nossa. poderia abrir aquele final que eles vinham já de pé Mas cravado, vai ser. aí já vem pegando No vácuo. final, não vai ter mais a chicane, parece. Ótimo, se não Nossa, tiver, graças a a chicane Se eu não mata me demais. engano, o velho. Barcelona Mas, mudou. bom, esses carros ainda é até capaz até Então, de mas aí conseguir que vai, fazer mais dentro. vai chegar todo mundo junto no vácuo e acabou. E aí ser vai bem- passar. Aí vai passar. Agora, Barcelona, você entra, acho que e mata. A gente tava falando de coisa, em 91 tem uma cena linda, né?
do Mansell passando o Senna ali, MP4/6 FW14, os dois carros A lado a reta lado inteira. ali, a reta inteira saindo um puta monte de faísca. Então, isso que era legal, linda não essa tinha DRS, né? Era na força do motor os dois. Era um Cara, V12 mas e um tinha V10. muito mais vácuo, Tinha muito mais. então você vácuo. conseguia fazer, Não. como tinha muito menos aerodinâmica, você conseguia fazer a curva muito mais colada, você conseguia sair muito mais dentro e o vácuo funcionava. Mas sabe que... O que eles vão mudar não é a chicane final, é a curva 10, é antes. Que também tem uma chicane estranha ali que não precisa Que que eles vão mudar uma curva. Ah, que ela tem a curva 10, tem um... Ela tem cotovelinho. assim e tem existe a por É, fora. mas vai voltar a ser por fora. É. Ela é muito aqui, fechada, ó, aqui, ó. ela é fechada e vai voltar a ser por Isso. Foi, fora. Rafa, na televisão, o pessoal vê. Tinha que ser aquele... O curvão já vem, dá aquela freada e vem todo mundo, cara. Ia ser muito melhor, chegar a Eu 300 também e acho. cacetado. Tanto que as motos fazem assim. Então É. aqui, né, a gente tá falando que ele. Lá caixa. A La Caixa, ela Hoje a Fórmula 1 faz aí, ó, faz, por dentro. faz um cinza muito por chato dentro. É isso. fechada, né? E aí depois, agora vai e ser agora uma ela vai curva fazer aberta. ali por fora. Que vai ficar um pouquinho menos pior, né? E o que a gente tá falando é lá na É Europcar, aqui. que devia fazer reto, pé embaixo ali, em vez de que já fazer vem essa essa New chicane. Holland. Essa chicane, eu acho que faz muito mais sentido pra moto fazer, pra matar a velocidade, onde o cara morreu ali ano passado, pô. É. Essa chicane é feita pra moto, não pra carro. E outra coisa, O carro você vem devia fazer reto. de moto, imagina você vê a velocidade aqui. Aqui vai cair Então, o e problema- aqui vai cair. Agora então- o carro, cara. Então, o problema é que não tem área de escape ali pra carro. Esse é o grande negócio. Aqui Só ou por isso. aqui? Nenhum das duas. Não tem área de escape em nenhum dos dois lugares. Porque aqui vai estar muito rápido. Aqui Não, vai que estar eles bem falaram que rápido. eles Com esses carros novos vai estar conseguiram- muito Nossa, já rápido. vai entrar. Ah, não, tá 280, certo. Tem É, isso aqui entra mesmo. flat, tranquilo. Pode ser a última chicane também, né? Ó. It's not had been decided that the Spanish Grand Prix held the series will take a place with or without the final chicane. Os dois circuitos estão aprovados pela Fórmula 1, com ou sem a chicane final. Essa chicane. eu Então acho aqui pode ser que venha sem. Talvez eles façam. Esperamos que sim, para ver se melhora Um a corrida, teste. porque a corrida é muito ruim em É Barcelona. muito E aí ruim. você viu que Silverstone quer aumentar para 4 dias de preparação. Eles querem usar a quinta-feira para correr também. Ótimo, pra estaremos treino. lá. Estaremos lá. Não, Então- eu acho ótimo porque tem sprint race, né? Esse não ano sei tem? se vai ter Não sei. sprint em Tem aí, Silverstone. já anunciaram onde vai ter sprint? Tem só 3 esse Tem ano. 3. Tem de novo no Brasil. Que é sempre o melhor que tem, melhor corrida. Tinha saído, deixa eu ver. 6 corridas sprint. 6 corridas, que lugares? Bahrein, Ah, Imola, Canadá, Áustria, Holanda e Brasil. Canadá? Legal. Holanda com sprint? Holanda é chato Cara, pra caralho. Holanda é Não acho outra chato, cara. Não acho tão chato. Não, a corrida não é ruim, mas é outra que Eu também não sei se é mais uma legal pista muito andar merda. lá do que ver a corrida. É, Eu deve ser Acho que é mais de andar. legal no simulador andar do que Cara, correr. ela é muito pequena a Holanda. Parece um... Mas a Áustria também. Mas é essa a ideia de correr de sprint. Não, corrida mas a é pista Áustria, pequena. mas gente. a Áustria é legal. A ideia pô, de é andar em Zandvoort é ótima, porque aí você pode fumar maconha lá, mas o resto... Deve ser isso mesmo. Mas o fato é a corrida é pista pequena, pista rápida, né? Não pequena de extensão. Mas é pequena extensão. é também. estreita. É estreita. Ah, mas estão É, todas de as comprimento. antigas. Não, de extensão o problema é Interlagos. É a única que você vira 1,8. E a Áustria. Ah, bom, Áustria também. É, mas a Áustria é pé cravado. A Áustria é pé cravado. Cara, o mas tempo Interlagos não dá pra reclamar, velho. Eu gostaria que eles voltassem com a pista antiga, mas que é impossível, porque Não, eles mas fizeram a um pista hoje hospital, é muito não legal, tem como. velho. Mas eu gostei do. Eu era assessor de imprensa da CBA nessa época, quando deu aquela. A última morte do Gustavo Sondermann, Nossa. criou-se trocentas mil ideias para mudar ali Interlagos. E o que eu achei mais legal é você dar uma aterrada para dentro, fazer uma chicane, não só aquela coisinha assim, mas fazer uma curva ali mesmo, fazer assim e assim, um pouco mais longo, aterrando aquela parte de dentro, que não vai ser feito nunca, que não fizeram já. E aí, ali, ser reta oposta. A reta de largada ser onde é oposta hoje. Mas E eles você tinham esse encumpridar plano, né? ele para depois do lago. Aí você faz por fora do lago e aí volta. Eu gostaria também. Eles Achei tinham plano legal de fazer pra a reta caralho. oposta virar E aí reta faz dos todos os boxes, boxes ali né? embaixo, na reta Tem oposta, entendeu? espaço, Mas Mas tinha, acho que não tinha vai um botar plano para dinheiro. fazer os boxes lá embaixo, né? O plano Existe. era esse. O E plano era esse. tava aprovado. A FIA aprovou também, beleza. Aí a prefeitura não botou dinheiro. Alguém não botou. Na prefeitura, alguém, né? A gente podia fazer uma campanha pra isso, quem sabe, né? Mas agora que demoliram, construíram a torre É, nova, outro- os boxes tudo novos, diferente. você Agora não mexe vão fazer mais agora nada. mexe muito mais. Bom, então é isso. Rafão, vamos baixar
Um segundo em Interlagos. Vamos baixar um segundo em Interlagos. Aqui na câmera não tampa. Ele falou que a câmera não tampa ele. Então, ó, Vamos ou não vamos baixar um segundo agora? Vamos melhorar a imagem da câmera. Tampa nossas caras. Um flowzinho pro Astra. Tem que vir, né? Tem que vir. Tá na hora, vamos né? correr de flow. Cara, eu ouvi um negócio engraçado. Eu sou suspeito porque eu tenho flow nos meus carros. Então. Então, eu também tenho. E falaram um negócio engraçado assim pra mim esses dias. Mas às vezes eu acho que eu prefiro colocar o filtro de papel. Eu falei, tudo bem, mas quantos filtros de papel? Eu falei, quantos filtros de papel você tem que colocar? Ou ele vai durar 100 mil quilômetros, ou ele vai durar uma vida do carro? Aí a pessoa ficou sem resposta. Eu falei, então, você vai botar isso aqui e você vai lavar. Você tira, você lava e põe lá de volta. Acabou. Aliás, se vocês quiserem saber um pouco mais de como funciona o desenvolvimento disso, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda dupla. Fazendo propaganda da Inflow, mas o César, que é da Inflow, ele foi lá no nosso podcast lá do Inside Cars e ele explicou um monte de coisa legal pra cacete dos filtros. Então tem podcast, tá faltando no seu, mas tem um podcast com o Will, tem podcast com o André, tem podcast com o Corny. Então, se vocês quiserem, dá uma olhada lá. E esse do César é bem legal. Eu vi esse aí. O do César é bem legal, porque ele conta um monte de coisa, inclusive, que todo mundo fala, não, porque Cayenne... Cara, pra não entrar pó, o Cayenne não adianta muito. Os caras me deram uma aula disso Tem que ser de espuma, velho, pra não entrar pó. Tanto que no Rally, os caras usam isso aqui. Não usam ainda, tá? Explica pra eles, nos Sertões. Nos Sertões usa isso aqui. Sertões os caras usam Inflow. Porque o Inflow consegue ser melhor que os filtros gringos. Dos Sertões. E não morre, os caras não tem que trocar filtro. Eles chegam no final dos Sertões com um filtro só. Imagina na rua. Os Cayenne, os BMC e o cacete, eles têm que trocar 4, 5 vezes durante a prova. Não, sabe onde tá o filtro do meu carro? Meu carro eu só ando só pro pau na rua. Tá no porta-malas. Não, tá na boca o filtro. Não, é que eu usei muito assim. O meu eu deixo na boca mesmo, cara. Se chover... O Inflow não é pra usar no porta-mala. Não, é que a gente brincava antigamente, quando a gente era moleque. A gente não tinha dinheiro pra comprar filtro bom. Então a gente tirava... Porque a gente falava, cara, filtro é peso, quem tem peso anda atrás. Claro. Então a gente arrancava e jogava fora. Igual as calotas. Eu tirava. Tinha um Ford Ka que eu achava que era super master, arrancava as calotas. Que andava mais. É racing. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Sigam o Lipe, vejam o Inside Cars, que é muito bom também. Eu assisto. Eu recomendo. Curta o vídeo. Compartilha. Comente. Se você é idiota de não estar inscrito ainda nesse canal, se inscreve, fazendo um favor, vai. Se inscreve no canal. É o mínimo, né? É o mínimo que você pode fazer. E vamos acompanhar. Voltamos dia 5 de março. Corrida. Ao vivo, nossas lives, corrida ao vivo, live ao vivo, né? Fazemos as nossas lives após a corrida. Agora eu só encontro com o Lipe o ano que vem, quer dizer, eu falo com ele na pista, né? Porque começou NASCAR e Fórmula 1, você nunca mais vai aparecer aqui. Um ano sem aparecer aqui. Eu acho que pode ser que tenha um domingo. Mas eu não sei se tem Fórmula 1. Então, agora a gente vai ter domingos que ou eu vou estar na pista, ou você vai estar na pista, ou nós vamos estar na pista junto, ou tem Fórmula 1, tem NASCAR. Tem que sair da pista e à noite tem que vir pra cá. Então... Não, vai ter desencontro. A gente só vai se falar agora pelo WhatsApp ou ao vivo na pista. E fazendo Império, tem umas que eu não vou fazer também, que eu não vou estar em São Paulo. Então tem uma... Então, pra você voltar aqui só ano que vem. Mas não importa, a hora que der eu venho. De verdade. Sinta-se mais do que convidado. Obrigado. Porque o trouxa do Lucas que te chamou Mas tanto... só se o Lucas não vier e o Will não vier. Obrigado. Mas então tá fácil também. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.